Bom, boa noite a todos e a todas. A gente inicia hoje mais uma palestra, nossa disciplina de FM. Eu vou de novo pedir a vocês, se vocês puderem e quiserem ligar as suas câmeras, torna a palestra um pouco mais convidativa para todos, então se vocês quiserem, por favor, podem ligar as suas câmeras. E hoje a gente recebe o professor Davi Quinelato, né? O professor Davi Quinelato, ele fez graduação, mestrado e também doutorado na física, no Instituto de Física da Unicamp, e depois disso, ele trabalhou por um bom tempo e ainda trabalha, né, estávamos conversando agora há pouco, junto aos experimentos do Large Hadron Collider, o LHC, né? Se não me engano, ele trabalha muito mais próximo ao experimento ALICE, que é a Large Ion Collider Experiment, né? Ele vai contar um pouquinho mais para a gente. E ele, inclusive, é membro do Board of Scientific, Board Director do ALICE, né? Então, ele é um dos que discute quais experimentos vão ser feitos e quais experimentos devem ser feitos. Então, ele tem um cargo interessante lá, justamente pelas contribuições que ele deu ao longo dos anos para esse experimento, né? Então, hoje a gente tem a honra de recebê-lo aqui. Ele vai contar um pouquinho das experiências, dos experimentos dele, e eu acho que é a primeira das palestras que nós teremos científicas, né, com cunho científico. Eu tenho certeza que vocês adorarão a palestra do professor Davi, tá bom? Então, muito obrigado, professor Davi. Obrigado a vocês. Palavras boazinhas aí do Thiago. Vamos ver se eu consigo chegar à altura aí. Bom, obrigado pelo convite para eu falar algumas palavras aí a respeito do meu trabalho de pesquisa, gente. Então, que nem o Thiago falou, eu trabalho com um dos grandes aceleradores, com o maior acelerador de partículas do mundo aí no momento, o LHC. E o que eu quero falar para vocês hoje é o que é o meu interesse principal nesse acelerador, que é o estudo de colisões de íons pesados. Tá? Então, isso basicamente passa por você entender, poxa, o que acontece quando a matéria está em condições muito extremas? Tá? E eu dividi essa apresentação em dois pedaços para vocês terem uma ideia daí do que se trata. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o que é essa física de altas energias e especificamente colisões nucleares. Por que nós estamos interessados em colidir um núcleo de chumbo com outro núcleo de chumbo? O que a gente aprende com isso? Tá? Então, essa é a parte que, digamos, é um pouco mais científica. Eu vou dizer para vocês, olha, quais são as ideias envolvidas quando a gente colide núcleos. E aí, a segunda parte dessa apresentação, que vai mais um pouquinho para o fim ali, vai ser um pouco mais sobre como a gente trabalha. Porque uma das coisas interessantes, que eu acho que é até um pouquinho diferente de algumas outras áreas, é que quando a gente trabalha num acelerador que nem o LHC, a gente faz parte de uma colaboração de 1.000 pessoas, de mais de 1.000 pessoas, na verdade. Então, a gente trabalha numa equipe, só que não é uma equipe pequena, não, é uma equipe muito grande. E aí, esse acaba sendo o jeito da gente fazer esse tipo de física de partículas quando a gente está falando nesse naipe, assim, quando você está falando, olha, o que eu quero fazer? Eu quero um acelerador gigante, não sei o quê. Tem que juntar alguns milhares de pessoas, senão você não consegue fazer. É o jeito que a gente acaba fazendo. Mas como funciona isso? Isso a gente vai falar um pouquinho aí na segunda parte, tá? Então, vamos lá. Primeira parte, eu quero explicar para vocês o que é essa ideia de física de altas energias que a gente estuda no experimento que eu faço parte no LHC. Por que isso diz para nós a respeito da matéria, do universo e tudo mais? Então, para começar, eu queria passar uma ideia rápida para vocês sobre como que a gente vê o universo ao nosso redor. Para que a gente entenda o universo ao nosso redor, tem o que a gente chama de modelo padrão. Modelo padrão, um nome muito imaginativo, né? Físico não tem noção de como fazer nome bom, então a gente chamou um negócio de modelo padrão, é o nosso modelo base de física de partículas. Uma das coisas que o modelo padrão tem é quais são os seus blocos fundamentais para construir a matéria, então são os constituintes. E o que a gente sabe é que toda a matéria que a gente encontra por aí é constituída de ou quarks ou leptons. Aí você vai falar, pô, Davi, não ouvi falar nenhum deles. Calma que eu já chego lá. Então, quarks e leptons são as partículas base, e aí a gente sabe que tem 6 tipos de quarks, que são esses que você vê nesse degrau de cima aqui, U, D, S, C e B e T. Então, na verdade, essas letras são letras iniciais dos nomes dos quarks, então é up, down, strange, charm, bottom e top.
Enfim, de novo, tem um quark que chama estranho. Cara, pois é, como eu falei, física não tem muita ideia para nome, então a gente bota uns nomes meio estranhos. E aí a gente tem 6 leptons, que daí estão esses sujeitos aqui. O elétron, olha só o elétron você já ouviu falar. E os outros caras que são um pouco mais difíceis de você encontrar, muon, o tal, e aí tem neutrinos, que talvez você já tenha ouvido falar também, nessa última escadinha aqui. Então tudo que a gente vê por aí é feito com esses bloquinhos fundamentais. O elétron, por sinal, é a única partícula que a gente conhece já desde o século XIX, que é fundamental até onde a gente sabe. E se você for pensar em alguma coisa que você vai construir, tipo quando você quer construir um próton, alguma coisa que constitui um núcleo de um átomo, o que eu vou ter que fazer? Eu vou combinar quarks. Então, esses 6 caras aqui de cima, desse degrau mais de cima, esses aqui podem ser combinados seguindo uma certa regrinha de combinação. E essa regrinha de combinação é a seguinte: cada um desses sujeitos pode carregar uma carga que não é carga elétrica, mas é uma carga que a gente chama de carga de cor. E aí essa carga de cor pode ser verde, vermelho ou azul. E aí eu tenho que combinar essas cargas de cores de tal forma que sempre dê uma combinação branca. Então, se eu combinar verde, vermelho e azul, imagina que eu estou combinando como se eu estivesse jogando um holofote de luz em uma direção só, e isso vai dar branco. Uma outra possibilidade é eu combinar anti-vermelho, anti-verde e anti-azul. Isso vai dar branco também. Então, eu posso combinar 3 quarks seguindo essa regra, ou 2 quarks seguindo a regra de uma cor e uma anticor. Aí também dá branco. Também tem todo esse esqueminha aqui que parece uma coisa meio mística. Na verdade, é a regra de combinação de cores que a gente tem para quarks, tá? Então, aí com isso eu consigo. O que eu tenho? Quarks é um seu bloquinho de Lego para você brincar de matéria. Posso juntar ou de 3 ou de 2. Isso que você precisa lembrar dessa brincadeira. E aí, quando eu for olhar o universo ao nosso redor, cara, você só vai encontrar quarks em bloquinho de 3 e bloquinho de 2. A coisa mais decepcionante do mundo é você tentar imaginar, pô, vou tentar ver um quark. Não consegue enxergar. O desgraçado está sempre num pacote. Está sempre num pacote de 3 ou num pacote de 2. Se você está pensando num próton, que você já conhece das suas aulas de química, esse cara é um pacote de 3 quarks. Nêutron, outro pacote de 3 quarks. E não adianta eu tentar dividir e separar mesmo, que eu não vou conseguir. Posso até tentar sondar se o negócio tem 3 caras lá no meio mesmo, e tem, mas não vou conseguir dividir. Então, é assim que a gente constitui o nosso universo. Se olhar ao nosso redor, é assim que funciona, tá? Então, é assim que a matéria é composta. E aí, para completar o modelo padrão, existe o outro lado da moeda, que é a interação. Quer dizer, eu já brinquei de Lego e eu já montei alguma coisa. Agora é a hora de eu pensar como que uma coisa bate na outra, como que uma coisa interage com a outra. E aí, o modelo padrão tem 3 forças básicas, tá? Resumidamente, a gente tem a força eletromagnética, que é o quê? Aquilo que você já conhece, carga elétrica igual se repele, carga elétrica diferente se atrai, aquela coisa toda que a gente já conhece. Tem uma força que a gente chama de força fraca, lembra que eu falei, físico não tem ideia para nome. Essa força fraca, na realidade, é aquela que faz com que, ela não é uma força muito comum, você dificilmente vai encontrá-la assim super trivialmente, mas ela é aquela que faz com que elementos radioativos decaiam. Tá? Então, se você pensar em urânio radioativo, lá está acontecendo uma coisa que acaba sendo por força fraca. E, finalmente, tem uma força forte, de novo, cara, não é minha culpa, tá? Não foi eu que dou esses nomes. E a força forte é aquilo que junta os pacotinhos de quarks para formar um próton. E aí, ela é forte, porque, né, não por causa do nome, mas porque a gente foi observar e, na verdade, ela foi forte, daí o nome. E aí, o que acontece é que essa força, de fato, cara, ela é muito mais forte que qualquer uma dessas outras forças, e ela é aquilo que importa quando você tem um acelerador de partículas e decide tacar um núcleo no outro. Então, lembre-se desse cara, porque é nesse cara que nós estamos interessados. Aí você vai me perguntar, Davi, e a gravidade? Excelente pergunta. Tá vendo que tem uma gravidade, tem um carinha lá levando uma maçã na cabeça. Por quê? Porque, na verdade, o modelo padrão é um negócio que a gente não conseguiu conciliar muito bem com a gravidade, porque a gente não entende muito bem como é que a gente coloca a gravidade no contexto teórico de alguma coisa tipo um elétron interagindo com outro. A gravidade é uma desgraça porque ela é muito fraca. Então, quando você tenta conectar todas as coisas, você não consegue facilmente entender a relação dessas coisas uma com a outra. Se você quiser estudar essas coisas e dizer mais a respeito para nós, por favor, fique à vontade, que vai ser muito apreciado pela humanidade como um todo. Tá? Então, vamos lá. Então, isso é o modelo padrão. O que acontece, então, que Davi está querendo colidir núcleo com núcleo, e onde que eu vou chegar com isso? Vou chegar com isso que
eu vou criar aquilo que eu chamo de um plasma de quarks e gluons. Tá? E qual que é a ideia? Olha, normalmente eu falei para vocês que quando eu tenho matéria normal, eu sei que eu encontro quarks e gluons. Gluons é uma partícula que diz como que um quark bate no outro, essencialmente. Mas eu vou encontrar sempre pacotes de 3 quarks. Então, tem próton aqui, um outro próton aqui, um outro próton aqui, um outro próton ali. Então, esse desenho que você está vendo aqui na esquerda é um cenário que a gente chama de confinamento. Por quê? Porque os meus quarks estão empacotados em pacote de 3. Se você olhar no núcleo de um átomo, você vai olhar, tem só um monte de pacotinho de 3, pacotinho de 3. Então, próton, 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 nêutron, nêutron, blá, 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 aquela coisa toda. Maravilha. Quando ele está confinado, o quark está lá empacotado. Se eu tento puxar um quark, afastar ele do outro quark, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou precisar fazer um esforço danado, eu vou ter que fazer uma força danada, é o que está representado nesse gráfico aqui, é um potencial, não precisa falar muitos detalhes, mas vou ter que fazer uma força danada até que de repente eu vou ter que criar uma partícula de um lado, criar uma outra partícula do outro lado, e aí acontece que eu vou ter 2 pacotinhos fechados de novo. É uma desgraça, um brinquedo muito chato, porque eu sempre vou ver alguma coisa empacotada. Agora, nesse caso, é como se eu tivesse com os quarks meio que congelados nesses pacotinhos. Mas pode acontecer, num caso em que eu estou juntando muitos quarks num volume específico, quer dizer, se eu apertar o sistema bastante, pode acontecer que esses pacotes deixam de ser relevantes. Parece que você tem agora só um monte de quarks e gluons dentro de um volumezinho super denso, e aí você consegue atingir, a gente entende que tem que acontecer isso em algum momento, aquilo que a gente chama de desconfinamento. Então agora esquece os limitezinhos. Veja que no lado da esquerda tem os pacotinhos de 3. No lado da direita, sumiu. Tem só um volume grande e um monte de quark lá no meio dançando. Esses quarks agora podem ir de um canto para o outro e eles podem viajar para cima e para baixo sem problema, porque eles estão num plasma. Da mesma forma que você tem um plasma no eletromagnetismo, aqui você tem um plasma, só que agora é um plasma onde você derreteu o próton. Olha só. E aí você tem esse sistema de prótons e nêutrons derretidos, você quer entender o que está acontecendo com os seus quarks. Tá? Então é por isso que a gente colide núcleos. Porque agora a gente está querendo entender como é que esse componente fundamental, que é o quark, interage com uma sopa de outros caras iguais a ele. Eu derreti próton, eu não estou mais falando de próton, estou falando desse plasma. E esse cara é o que a gente quer fazer quando a gente estuda colisões de núcleos pesados. Tá? Por que tem que ser um núcleo pesado? Ah, cara, só por causa da conveniência. Tem que ser um núcleo grandão. Por quê? Porque eu quero ter um plasma que seja num volume grande. Tá? Por isso que eu quero isso. Eu quero um volume grande para entender, para eu criar um plasma grandão, para ter um efeito grande associado ao plasma. Tá? Mais uma curiosidade. O que isso tem a ver com o universo que tem ao redor de nós? Cara, na verdade, uma das coisas que a gente entende é que esse plasma tem que ter aparecido no começo do universo. Então a gente entende, com o que a gente observou do universo ao nosso redor, que o universo deve ter começado com um Big Bang, então uma explosão primordial, com uma quantidade de energia gigantesca e com uma densidade muito grande de energia. E aí nesse comecinho do sistema aí, o que aconteceu? O negócio começou a expandir e tudo mais, mas na primeira situação, o que eu tinha é que estava tudo derretido, não podia falar de próton, não podia falar de nêutron, eu tinha que falar de quarks livres, viajando nesse volumezinho com uma densidade horrorosamente grande. Foi só depois de um certo tempo que esse negócio se expandiu e se resfriou, que aí sim eu posso falar, agora eu tenho um pacote de 3 quarks aqui, um pacote de 3 quarks ali. Então o que aconteceu? O negócio foi resfriando, foi meio que esfriando até eu formar esses pacotinhos. Agora sim eu posso falar de próton, posso falar de nêutron, posso falar ainda de hidrogênio, talvez, né? Porque bom, o núcleo de hidrogênio é um próton, né? Até posso falar de hélio, junto ali próton com outro próton, maravilha. Posso brincar já, mas não chego tão longe assim. Isso é o que a gente chama de gás de Hadrons nesse desenho. E só depois disso, muito tempo, vai passando, o negócio vai resfriando, esquentando ainda mais, e aí eu vou ter em algum momento eu vou poder falar de elétrons que vão se juntar, ainda não, mas logo em seguida eu vou poder falar de elétrons que vão se juntar com núcleos, aí eu formo um átomo, aí finalmente eu junto com outros átomos, formo moléculas, e aí eu termino no meu universo hoje. Tá? O negócio já resfriou bastante, está bem perto de zero absoluto, não está bem mais frio do que aqui, né, se você pensa no universo como um todo, e maravilha. Mas eu estou falando isso para vocês, porque isso me diz que eu gostaria de fazer uma situação, de entender o que aconteceu quando eu tenho esse plasma, e esse plasma vira próton e nêutron. Eu quero entender essa transição, essa mudança de fase. Eu posso imaginar que o quark gluon resfriou e congelou num próton e nêutron, então eu quero entender, mas como é que esse procedimento funciona? Como que funciona esse empacotamento,
esse confinamento, esse fato de que os quarks só aparecem em pacotinhos de 3 ou 2, é uma das coisas mais fundamentais dessa teoria, e é muito importante para a gente entender. O jeito com o qual eles são empacotados tem a ver com a cara que o nosso universo tem hoje, porque a gente sabe que isso aconteceu lá atrás, em algum momento. Tá? Então essa é a graça da brincadeira. E claro que a gente não consegue refazer o nosso universo como um todo, mas a gente consegue fazer uma pequena amostra do que aconteceu no universo. E é isso que nós fazemos quando a gente joga um núcleo no outro. A gente tenta inverter o processo da evolução do universo. Olha só, agora eu estou parecendo bem confiante, né? E aí o que eu quero fazer é jogar um núcleo no outro e tentar enxergar, olha, o que eu observei? Porque eu sei que eu tenho uma densidade gigante de energia. Então eu tenho que ter graus de liberdade ali dentro, tem que ter alguma coisa onde os quarks importam. Não é mais o próton, é o quark que importa. E aí é uma bagunça, você vê que o negócio é uma bagunça danada, mas eu quero entender essa bagunça. Mas o mais importante, antes de eu entender bagunça, é eu posso fazer essa bagunça e eu posso criar esse plasma no laboratório aplicando, basicamente, calor e pressão. Quer dizer, eu vou lá e aperto uma coisa contra a outra com grande energia e eu derreti meus prótons e nêutrons e recriei. Essa é a forma que a gente gosta de descrever, né? Enfim, aquela coisa que a gente quer vender o nosso peixe. Eu recriei alguma coisa que é um mini Big Bang no laboratório. Aí eu quero entender, tá bom, o que aconteceu agora nessa minha brincadeira, né? E, cara, olha, a teoria desse negócio é muito complicada, mas eu quero falar para vocês, não da teoria, mas eu quero mostrar algumas animações aqui que te dão uma ideia do que se trata uma interação desse tipo, tá? Então, essas animações aqui têm alguns aspectos típicos dentro dela que são importantes para você entender essas ideias, e aí eu vou tentar usar essas ideias mais para frente, tá? Então, não vou fazer teoria, ao invés disso, eu vou mostrar o videozinho. Um videozinho no qual tem um núcleo batendo no outro núcleo, deu uma confusão danada e saiu um monte de partícula branca. Branca por quê? Porque é aquilo que eu falei para vocês, sempre que eu combino partículas, no final elas têm que ser brancas. Só que elas só têm que ser brancas no final. E uma coisa interessante desse cara, veja, eu agora estou avançando lentamente, passo por passo aqui com o meu mouse. Quando eu vou lá, no momento em que esses dois núcleos batem, aqui tem cor. Você vê que tem uma bagunça ali que tem vermelho, tem verde, tem azul. O que aconteceu? É porque agora eu estou falando de quarks individuais que eu bati um com o outro, tá? Você pode notar que esses dois sujeitos são panquecas, eles são panquecas por causa de uma coisa que você provavelmente vai aprender se você não viu relatividade especial, é contração de Lorentz. Alguma coisa que está se movendo muito, muito, muito rápido, acaba ficando achatada, se você for observar ela, tá? Então é isso que você está vendo aqui. Não se preocupe demais com achatamento, não. Mas qual que é a ideia? Essa é a bagunça que eu quero entender. Eu tenho um monte de quarks e livres aqui, essencialmente quase livres, né, dentro de um volume muito específico. E aí eu quero entender como é que foi o que aconteceu. E o que é um dos grandes problemas, e é por isso que eu quero também chamar a atenção dessa animação, é que aquela situação em que eu estava falando de quarks é uma situação super rápida. Assim, super rápida, porque ó, aqui já não tem nada. Aqui já não tem nada, aqui é tudo branco. Então eu tenho que voltar atrás. Tem que olhar aqui bem na hora H, e aí eu consigo ver um plasma. E esse olhar na hora H, infelizmente, a gente não consegue fazer. A gente nunca vai conseguir olhar na hora H aqui, porque nós estamos falando de alguma coisa que é 10 a menos 15 do metro. Nós estamos falando de um núcleo de um átomo. Isso é muito pequeno. Então, o que a gente vai ver é o quê? É essa situação final aqui. É esse campo estrelado aqui. Eu só vejo as partículas finais. E eu vou ter que reduzir alguma coisa com base nelas. Aí você vê o nosso primeiro desafio. A gente opera através de inferência. Eu vou lá, fico coçando minha cabeça um tempão, olhando essas partículas e falando, enxerguei um padrão. Bom, aqui eu não vou enxergar nada, né? Porque é só um desenho ilustrativo. Mas eu vou enxergar um padrão e aí eu vou sacar alguma coisa. Então é assim que a gente opera. Uma das coisas que a gente sacou é que a gente pode descrever aqueles momentos de interação mais forte ali entre os quarks, usando a ideia de que isso aí se comporta que nem um plasma que é líquido. Um negócio que interage, que empurra um elemento, empurra o outro e assim por diante. E depois disso, o conjunto todo vai se expandindo de uma certa forma e você vê um padrão no final. Vou falar sobre isso mais pra frente. Então, o que é isso? Se eu for olhar numa animação, o que é isso? Eu não sei se a animação está ficando boa, espero que esteja, porque isso depende da banda e tudo mais. Então, aí o que acontece? Eu tenho uma colisão, mas logo em seguida eu posso imaginar que o plasma é um líquidozinho ali, muito, muito, muito quente, mais quente que o Sol, por uma boa quantidade.
que daí vai se expandindo e resfriando, e aí eventualmente termina de existir, porque de repente você não está mais falando de quarks, você está falando agora de pacotes de quarks apenas, e aí tem essas bolotinhas que são as partículas finais que você vai ver, são esses pacotinhos que são próton, que são nêutron. Nêutron você vai ter dificuldade de enxergar, os que vão ser prótons e outras partículas aí que você vai enxergar só no seu detector. No seu detector você enxerga só o final. E uma das coisas que você quer saber é, tá bom, estou no final, volta atrás e tenta entender que cargas d'água é esse negócio estranho que a gente desenhou nessa animação. É uma gosma que interage de uma certa forma. E essa interação, o jeito que isso evolui, o quanto que isso se empurra, que se expande, quanto que esse chiclete tem de propriedades, viscosidade, tudo isso são coisas que dizem pra gente como quarks interagem um com o outro. E diz mesmo. E é por isso que a gente estuda essa brincadeira. Tá? Uma última animação para você ter ideia dessa ideia do líquido. Por que tem de diferente quando eu tenho líquido versus quando eu não tenho líquido? Imagine que eu tenho um monte de pequenos, um monte de prótons batendo um no outro. Se cada colisão der alguma coisa que não conversa com o vizinho, vai ser alguma coisa, eu vou ver um resultado que tem essa cara de propagação livre. Só genericamente, o que eu tenho? Cada pedacinho da imagem gerou meio que uma marola ali, uma ondazinha de choque nesse desenho, só para você entender a ideia, né? E aí, no final das contas, todas essas coisas se combinaram, mas nenhuma delas interagiu diretamente uma com a outra, você só precisa somar tudo isso um com o outro, e deu uma coisa meio uniforme, que vai para todas as direções. Então, é isso que eu estou vendo. Qual que é a diferença disso para uma interação que eu tenho um líquido que vai se expandindo e que um vizinho interage com o outro, que é o caso da hidrodinâmica de um plasma de quarks e gluons. Aí você suaviza a estrutura como um todo e aparecem padrões. Então agora o que acontece não é que eu tenho um monte de pequenos detalhezinhos, uma marola super sofisticada, não. Eu tenho um padrão, um movimento que a gente chama de movimento coletivo. Todas as partículas saem como se estivessem empurradas por uma certa expansão coletiva. E, de novo, é aí que está a nossa brincadeira. A gente vê qual que é o padrão com o qual isso sai e a gente tenta entender, mas como é que essas partículas conversaram uma com a outra? Essa é a questão fundamental, tá bom? Então, beleza, esses são os meus vídeos para você tentar entender ali, pegar um pouquinho da ideia da física, e, de novo, a teoria é uma coisa cabeluda. Então, eu não quero falar da teoria porque a teoria é uma coisa mais chata, realmente, e dá muito trabalho. Mas as ideias são essas aqui. Tá? Como que a gente faz para tentar medir essas partículas e chegar em algum lugar? Agora eu vou para a parte experimental de fato. A gente precisa de um acelerador, e o acelerador que a gente usa é o Large Hadron Collider, que fica em Genebra, tá? Então isso aqui que vocês estão vendo aqui do lado é o Lago de Genebra, aqui embaixo fica a cidade de Genebra. E o que a gente tem é que a gente tem um acelerador montado nas redondezas de Genebra. Genebra fica na fronteira entre a Suíça e a França, tá? Então esse acelerador tem uma parte dele na França e uma parte pequena dele na Suíça. É um acelerador circular com um raio de 4,3 quilômetros, e aí o perímetro total dele é da ordem de 27 quilômetros, tá? E aí você vê que isso é largamente subterrâneo, e de vez em quando tem uns pontos de acesso, que são essas circunferências aqui, esses circulinhos, que é onde a gente vai lá e monta experimentos. Para você entender o que o Large Hadron Collider é, esse acelerador, ele tem uma potência elétrica de 120 megawatt. Difícil dizer quanto é isso, mas só para você ter ideia, essa é uma potência elétrica que corresponde mais ou menos à cidade de Genebra, que fica do lado dele, que tem mais ou menos uns 300, 400 mil pessoas. Tem o maior emprego de supercondutores do mundo na atualidade, então a gente tem 1.200 dipolos supercondutores para manter o feixe em operação. Esses 1.200 dipolos são basicamente ao longo dessa trajetória em vermelho inteirinha. E aí, bom, o orçamento é muito alto, isso aqui é de mais de 10 anos atrás, então a gente já está em dezenas de bilhões de euros, e a gente consegue, com esse acelerador, colidir não só núcleo com núcleo, chumbo com chumbo, mas também próton com próton, colidimos já xenônio com xenônio, pretendemos colidir oxigênio com oxigênio, enfim, dá para fazer muita brincadeira com esse acelerador, tá? Quando a gente tem o acelerador, beleza, o acelerador acelera, mas a gente precisa de alguma coisa que consiga detectar as interações. Então a gente precisa essencialmente de câmeras fotográficas que tenham a capacidade de enxergar aquilo no qual a gente está interessado. E nisso a gente tem 4 grandes experimentos montados no LHC, que são o CMS, o LHCb, o Atlas e o ALICE. Então cada um desses caras, você vê que
a montagem é mais ou menos cilíndrica na maior parte deles, tem um pouquinho de diferença em um caso e no outro, mas acredite em mim quando eu digo que cada um desses caras tem uma otimização um pouco diferente do outro. Na verdade, os mais próximos aqui são o CMS e o Atlas, eles estão um pouco mais interessados na física do bóson de Higgs, não sei se vocês já tinham ouvido falar, mas também, olha, os outros aqui estão preocupados com outros aspectos e, larga escala, eles têm algumas semelhanças, mas eles foram otimizados de forma diferente. O ALICE, esse cara da direita, é um experimento que é voltado para íons pesados, né, para colisão de íons pesados, então é a Large Ion Collider Experiment, aquelas coisas que a gente bola a sigla e depois fica pensando em como acha a palavra para dar a sigla. E é esse o cara da direita que eu vou falar para vocês, porque a gente está justamente interessado em plasma de quarks e gluons, tá? Então, o que acontece? Esse é o sujeito do qual eu vou falar mais, e é esse o cara que está interessado em ir lá e dizer, olha, o plasma de quarks e gluons apareceu, e aí eu tenho um plasma com essa e essa propriedade sendo criado, e interage desse jeito, é conosco. O resto do pessoal vai olhar e vai falar, não estou interessado nisso tanto assim, não. Tem que falar com alguém do ALICE, tá? Qual que é a cara geral do ALICE? O ALICE fica montado dentro de uma estrutura de ferro vermelha, que é um ímã, na realidade, é um ímã não supercondutor, mas é um ímã que a gente reciclou de um dos antigos experimentos que tinha no acelerador anterior aqui. Tá? Então, isso aqui é um ímã que a gente pegou de um experimento chamado L3, lá atrás, que existiu algumas décadas atrás, que o ímã era muito bom, ele já estava lá. E aí a gente construiu todo um conjunto de detecção interna aqui você vê uma estrutura apenas, essa aqui é só a estrutura onde vai ser colocado o detector ainda, para ver o que estava acontecendo com uma colisão. E aí o que acontece, só para vocês terem uma ideia, é que passa um feixe bem no meio dessa estrutura aqui, então saindo em algum momento daqui ou alguma coisa assim, e aí a colisão acontece bem no meio dessa estrutura e você quer basicamente tirar uma foto, quer entender, olha, aconteceu uma certa coisa aqui. E aí, só para vocês entenderem como também funciona a dinâmica aqui, o ALICE é um experimento do qual muitas instituições fazem parte. Aqui no Brasil, a gente tem a USP e a Unicamp, que trabalham com esse experimento. Tá? Algumas fotos a mais para vocês saberem como é quando está cheio de detector lá dentro, e não vazio, porque vazio não dá para fazer muita coisa. Então, aqui você vê, olha, aqui tem um carinha para você ter uma ideia do tamanho, e aqui você vê tudo preenchido. Aqui você tem tubulação para gás, a gente usa gás de todo tipo, alguns não muito bonzinhos, são meio explosivos, mas enfim, ninguém fica lá quando está em operação de fato. Então tem todo um conjunto de detectores para a gente conseguir fazer a nossa detecção. Aqui você vê uma imagem esquemática, tá? Então aqui você vê, enfim, não quero entrar em detalhe, tem muito detalhe aqui, mas o importante para você a gente quer tirar uma foto do que a gente tem, do que aconteceu. E uma foto especificamente passa por você tirar ver quais são as partículas que saíram da região de interação. Então, aqui você tem feixe passando, você vai ter uma interação bem aqui no meio, e aí você quer ver, olha, quantas partículas saíram, qual que é a cara delas, para isso a gente usa o nosso principal detector, que é essa câmara de projeção temporal, tá? Então, aí, passando partícula por isso, a gente consegue enxergar, vou mostrar uma imagem para vocês já. E tem alguns outros detectores, olha, tem um detector mais interno, que é um detector de silício, cara, literalmente, esse cara tem todo jeito de máquina fotográfica, porque um detector de silício tem pixels exatamente do mesmo jeito que a sua câmera fotográfica, e a gente vai tentar com isso medir alguma imagem tipo essa que eu estou mostrando para vocês. Saíram um monte de partículas, eu vi só as partículas que saíram, elas estão curvas por causa que tem um campo magnético, isso é interessante, só para você poder medir momento, algumas coisas assim, e maravilha, beleza, tem essa imagem. E não só tenho essa imagem, mas tenho uma imagem maior ainda quando eu tenho chumbo colidindo com chumbo. Por quê? Porque agora eu não estou falando de uma ou duas trajetórias de partículas que saíram, não. Estou falando de 1.600, 2.000, 2.500 trajetórias ao mesmo tempo sendo medidas. Então eu vou ter que ir lá e vou medir um monte de trajetória e vou tentar desvencilhar. Na verdade, eu nem meço trajetória, eu vou medir um monte de ponto, eu vou ter que achar as trajetórias. Cara, isso é uma dor de cabeça, mas a gente sabe como fazer isso. Então, a gente tem 2.500 trajetórias, cada uma com 150 pontos, então você faz essas contas ali, tem milhões e milhões de pontos no espaço tridimensional, tem que achar as trajetórias e fazer essa imagenzinha bonita para mostrar para vocês aqui. E espero convencer que a gente sabe o que está fazendo. Tá? Então, é isso aqui que a gente faz, e mais que isso, a gente... Ops, eu voltei sem querer. A gente não só mede isso, como se a gente olha para cada uma dessas trajetórias, a gente sabe dizer... Opa, eu sei a identidade dessas partículas. Eu sei se essa partícula é um próton ou é alguma outra coisa, tipo pion, que o César Lattes achou, ou alguma coisa desse tipo. Pode ser que esteja uma espécie diferente. Importante para a gente também. Por quê? Porque ao entender isso, a gente sabe como que os quarks foram empacotados. Como que aconteceu
a formação de prótons, a formação de pions, a formação de tudo que foi formado nesse mini Big Bang. Tá? Então eu quero saber não só que passou uma partícula, mas eu quero saber qual é a partícula. Como que são os quarks dentro dela, tá? Essencialmente. Então, olha, aí eu vou ter que classificar todas essas colisões e eu vou tentar cobrir rapidinho, acho que eu estou falando demais hoje. Então, o que eu sei? Digamos que eu quero entender o que aconteceu numa colisão que eu medi. Eu posso pensar da seguinte forma, eu vou jogar um núcleo contra o outro, que nem você está vendo nesse desenho aqui. Vou lá e eles acertam um ao outro e eu quero entender, olha, eu sei que quando eu colido um no outro, vai ter um certo parâmetro de impacto e uma região na qual eles se sobrepõem. Né? Então pode ser uma colisão de raspão, pode ser uma colisão de frente. E aí você nunca vai saber com toda certeza, olha, foi uma colisão exatamente de raspão ou exatamente de frente. Na verdade, você pode até falar, pô, Davi, mas será que eu consigo mirar e acertar direitinho meu núcleo, um núcleo no outro núcleo? Pode tirar o cavalinho da chuva, cara, você não vai conseguir fazer isso. O núcleo é muito pequeno, você não está lidando com um feixe que é um chumbo batendo com outro chumbo, você não vai conseguir fazer isso. O que você faz é que você joga uma nuvem de próton, de chumbo, de núcleos de chumbo, na verdade, né? Com uma outra nuvem de núcleos de chumbo e espera, por favor, por gentileza, que um núcleo decida bater com o outro. E torce pelo melhor. E acontece que eles interagem, e aí você tem que ver, olha, o que aconteceu? Interagiu, por quê? Porque apareceu, saiu um monte de coisa, alguma coisa bateu na outra. Então, e aí? Como é que eu vou saber se foi uma colisão que teve um parâmetro de impacto grande ou pequeno? Para isso, eu vou ter que ir lá e vou entender, olha, quando eu bati de frente e quando eu bati de raspão, o que acontece de diferente? Se eu bati de raspão, o meu detector tem uma certa ocupação, aí você está vendo um certo tanto de trajetórias azuis aqui. Só que se eu bati de frente, de repente o meu detector apareceu como se fosse uma árvore de Natal, cheia de sinal. Por quê? Porque quando eu bati de frente, eu tenho mais prótons batendo um no outro, e com isso eu tenho mais energia sendo liberada. Nisso, eu tenho um monte de partícula a mais sendo produzida. Então, o que eu faço? Para entender o quão de frente, entre aspas, quão central, isso é o que a gente chama de centralidade, foi a nossa colisão, eu vou lá e vejo, produziu pouca partícula ou muita partícula? Se produziu muita, o negócio foi bem de frente. Se produziu pouca, isso foi uma colisão que a gente chama de periférica, quer dizer, bateu de raspão. Tá? Então, a gente consegue fazer isso e com isso a gente consegue entender também qual que é o número de núcleons, quer dizer, qual que é o número de prótons e nêutrons que participaram. Então, isso a gente chama de núcleos participantes. Então, N parte nesse negócio. O que é isso? Olha, bateram 100 prótons com 100 prótons. Encheu o meu detector com um certo tanto de sinal. Bateram 200 prótons com 200 prótons. Muito mais sinal ainda. E aí, com isso eu entendo, olha, bateram esse tanto de prótons, aquele tanto de prótons. Então, isso é super importante para nós. Tá? Então, no final das contas, quando eu quero entender, olha, eu estou medindo um certo número de partículas carregadas com um detector, enfim, chama V0 detector, por isso que está amplitude amplitude de sinal do detector V0. Se produziu partícula pra caramba, se eu estou na rabeira da distribuição, eu sei que eu colidi de frente. Se produziu pouca partícula relativamente, eu sei que a colisão foi periférica. E a gente quantifica isso com percentis, que nem quando você bota lá e diz, olha, você está com 5% melhores alunos, com os 20% piores alunos, basicamente essa é a ideia. Eu vou lá e vejo quantas partículas eu produzi, quanto mais partícula, menor o percentil, porque eu estou lá no rabinho da distribuição. E com isso eu entendo tudo, beleza, o que eu consigo? Eu consigo entender, quando eu colidir núcleos, eu tenho esse tanto de prótons colidindo. E aí eu vou usar essa ideia. Agora vamos lá, e agora é a parte final ali da introdução física do que eu quero falar para vocês. Vamos dizer que eu colidi núcleo com núcleo. Eu quero saber, eu tive o plasma ou não tive o plasma? Qual é a cara do plasma? E aí, infelizmente, eu não posso olhar essa imagem que eu tenho no meu slide aqui e falar, opa, eu enxerguei o plasma e ele tem essa propriedade. Porque, na verdade, o que eu vejo é esse displayzinho de evento. Então, a pergunta que fica é, como que eu consigo saber que eu tive alguma coisa intermediária que era um plasma? Porque os hadrons, quer dizer, os prótons, os nêutrons e tudo mais, já derreteram e já congelaram de novo. Como é que eu vou saber se o negócio apareceu de fato no estado intermediário e como que eu posso entender as propriedades dele? Então, tudo isso a gente faz indiretamente e a gente fica procurando por sinais do plasma. Tá? Então, eu vou mostrar alguns exemplos rápidos para vocês de como que a gente consegue fazer isso e como que a gente consegue indiretamente falar, opa, teve um plasma, entendi que teve um plasma, mudou o jeito da minha interação de uma forma fundamental. Tá? Uma das assinaturas que eu quero falar para vocês é o aumento da produção de uma coisa que a gente chama de estranheza.
Lembra que eu falei para vocês lá atrás, eu fiz piada, enfim, você achou que a piada era à toa, mas eu estava chamando a atenção para você de um negócio que eu ia falar agora, que tem um dos quarks que chama quark estranho. Tá? Enfim, ele chama estranho literalmente porque o sujeito que descobriu ele achou ele estranho. Juro para você, depois você pode procurar, é verdade. Então, aí o que acontece? Esse quark estranho, ele é produzido, ele não é muito estável, então a prótons, por exemplo, não tem quarks estranhos, mas ele pode ser produzido se você tiver uma certa temperatura, digamos, que é 104 MeV. Tá? Então pensa assim, eu não quero entrar muito nos detalhes da unidade aqui. E uma das coisas interessantes que acontece é que quando eu tenho um plasma de quarks e gluons, ele atinge uma temperatura de 150, 170 MeV. Isso quer dizer que quando eu tenho essa sopa de quarks ali, batendo um no outro, não sei o quê, a velocidade média que os quarks têm, que os quarks e os gluons têm ali, toda aquela sopa danada, é suficiente para que você aleatoriamente bate uma coisa na outra e produz quark estranho em abundância. Então, se de fato eu tiver quarks livres, uma das coisas que a gente sabe é que a gente vai ter um aumento na produção de quarks estranhos. Então, eu vou lá e tenho que fazer uma taxonomia, tem que ir lá e fazer uma zoologia de todas as partículas que saírem, eu vou lá e fazer, essa aqui é estranha, não, essa aqui é estranha, essa aqui é estranha, tem quark estranho aqui ou não tem quark estranho aqui? Somo tudo isso e vejo o que acontece e eu sei, opa, aqui eu tenho mais estranheza ou menos estranheza. Então essa é a lógica do que eu quero fazer. Então eu vou lá e eu quero achar essa produção acentuada de quarks S e anti-S, S barra, então o S é o estranho. Tá? Então eu quero ir lá e eu quero saber, tem muito desse cara ou não? Aí quando você pergunta muito ou pouco em física, muito ou pouco em física só quer dizer alguma coisa quando você diz a referência. Então, cuidado com adjetivos na física. Então, quando eu tenho ali muito, eu preciso definir um patamar base. E o patamar base nosso é uma colisão próton com próton. Colisão próton com próton é uma colisão muito pequena. Eu colidi 3 quarks com 3 quarks. Então, na verdade, o que eu tenho é que eu não tenho um volume muito grande para eu ter esse efeito de plasma. Eu tenho um negocinho pequenininho, colisões elementares mesmo, não tem um volume grande, não atinge esse limite para gerar o plasma. Então eu posso chamar esse cara de uma base, um padrão que não tem plasma. E aí eu vou ter que entender a produção de estranheza em próton-próton e em colisões chumbo-chumbo. Tá? Então eu vou lá tentar medir. Olha, eu vou lá, quero fazer a minha brincadeirinha de zoologia de partícula com estranheza e quero ver, produziu mais ou menos quando eu estou com colisão de chumbo-chumbo versus próton-próton. Tá? Então, como é que eu faço para medir estranheza? Estranheza, eu falei para você, o quark estranho, você não vai enxergar ele, pode tirar o cavalinho da chuva, mas eu vou enxergar partículas que nem o K0, que é esse cara aqui de cima, que decai em 2 pions. Cara, não se assusta com essas letras gregas e essas partículas, elas são partículas que nem o próton, que são pacotinhos de quarks. Nesse caso, o K0 é um pacote de quark anti-quark. Tá? E aí, tem uma outra partícula que a gente chama de lambda, parente do próton, que é 3 quarks, e ela decai em próton e pion. Tá? Próton é estável, pion dura muito tempo também. Então, o que eu vou acabar enxergando no meu detector, de fato, é o quê? Se eu olho as trajetórias das partículas, eu vou ver, olha, tem 2 partículas saindo de um pontinho que não parece meio nada a ver desse ponto do espaço aqui. O que são elas? O próton e pion que vieram de um lambda, que é essa trajetóriazinha reta aqui. Então, aí com isso eu vou conseguir medir essas partículas, e o que é importante é que K0 tem um quark estranho, lambda tem um quark estranho, e eu posso estender essa lógica, tá? Medir 2 partículas, eu vou lá e vou estender essa lógica para partícula xi e partícula ômega, o negócio vai ficando mais complicado, tem que combinar mais trajetórias, mas o que é interessante é que xi e ômega tem 2 quarks estranhos e 3 quarks estranhos. Então, olha, um monte de letra grega, tô ligado, mas aqui o importante é, você vai indo de K0, lambda, tem um quark estranho, para xi, que tem 2 quarks estranhos, e para ômega, que tem 3 quarks estranhos. Então, eu estou literalmente lá e vou classificar as partículas, vendo se elas têm estranheza ou não, e eu vou medir esses caras. Agora, eu não consigo medir diretamente, eu não vejo esse xi, por exemplo, porque o xi, na verdade, é essa partícula que viajou só esse trajetinho pequenininho que eu estou mostrando com o mouse, eu peguei só as partículas finais, mas eu consigo detectar elas indiretamente, fazendo uma conta de relatividade especial, que a gente chama de massa invariante. Não vou falar muitos detalhes, não, mas basicamente com essa conta eu consigo olhar e eu vou achar um pico na minha massa invariante. E aí eu consigo ir lá e calcular quantas partículas tem no pico. E esse pico é o que eu estou interessado. O resto é tudo lixo, tudo tranqueira. Eu errei na hora de combinar a trajetória, deu um negócio nada a ver. Mas quando eu acertei, eu tenho esse pico. E aí eu quero saber quantas partículas apareceram.
Tá? Então, essa é, em um resumo super rápido, o jeito que a gente vai lá e mede alguma coisa. Eu vou lá e meço, putz, eu produzi esse tanto de partícula ômega, vou lá e contabilizo quantas partículas que eu tenho aqui nesse pita. E aí, com isso, o que eu vou fazer? Agora eu vou na física, de fato. Esse é o gráfico físico que eu quero mostrar para vocês. Eu vou lá e eu quero medir, putz, esse gráfico é chato de entender, então vamos por partes. Eu quero medir a taxa de produção de partículas estranhas cada vez que um próton bate em outro próton. Então eu vou lá e eu quero medir esse yield, é a taxa de produção, dividido por n parte. O que é isso? Isso é dividido pelo número de prótons que bateram em outros prótons. Então, é o número de participantes. Então, o que eu estou dizendo com isso? Isso carrega para você a ideia de quanto que eu produzo por volume, mais ou menos. Por quê? Porque eu tenho ali, olha, bateram 100 prótons com 100 prótons, produzo X. Bateram 200 prótons com 200 prótons, é o dobro, produzo 2X. O que você vai poder me dizer? E é isso que é o fundamental. Ah, então, Davi, então você está me dizendo que eu só bati o dobro, mas que a produção base deve ter seguido o mesmo jeito, o mesmo mecanismo. Por quê? Porque dobrou o número de prótons que eu bati, dobrou o número de partículas que eu produzi. Faz sentido. Tá? Então, o que a gente faz? A gente faz essa conta de taxa de produção dividido por número de participantes. E aí a gente, para complicar um pouco mais o gráfico, divide isso pela taxa de produção que a gente enxerga em colisões próton-próton. Por quê? Porque ela é a nossa base. Então, o que acontece é o seguinte, essa taxa de produção é por próton que eu bati. Se eu divido isso pela taxa base que eu enxergo em um próton, e isso dá. Isso quer dizer que a produção por próton que colidiu é constante. Se isso dá mais do que 1, isso quer dizer que a produção por próton que colidiu é maior no caso que eu estou estudando. E é isso que eu vejo quando eu vou de um sistema que bateu de raspão para um sistema que bateu de frente. Então, o que eu tenho aqui no eixo X? Esse número de prótons que bateram. Se um monte de prótons bateram, então, seguindo a minha lógica do exemplo, o que eu falo? Olha, bateram 200 prótons com 200 prótons. Eu não produzi o dobro do que a situação de 100 prótons com 100 prótons. Eu produzi mais do que o dobro de estranheza. Isso está te dizendo que mudou o mecanismo que está em jogo. E é aí que está a beleza da coisa. Então, eu colidi o dobro de prótons, beleza. Deveria ter produzido o dobro de estranheza. Não produzi o dobro de estranheza, produzi 5 vezes mais. Então, é assim que eu devo interpretar quando eu penso no resultado de ômega, chegando aqui, eu nem sei quanto que acho que é mais que 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes mais. Então, esse cara, nesse pontinho aqui, quando você pega uma partícula que nem o ômega, que tem 3 quarks estranhos, eu estou vendo alguma coisa que é 7 vezes mais partículas ômega produzidas cada vez que um próton bateu no outro no sistema de núcleo-núcleo. Aí você fala, eu não estou falando da mesma coisa que eu estava falando quando eu estava pensando em próton-próton. Eu tenho algo diferente acontecendo. Então, isso é o que acontece aqui. E esse é o resultado clássico da área que a gente chama de aumento de produção de estranheza, de novo, nomes, físico, enfim, aquela coisa. Então, isso aqui é um dos resultados mais fundamentais que diz, cara, tá mudando a minha brincadeira quando eu colido chumbo com chumbo. Tá? Aí, uma outra coisa que eu quero falar para vocês, que tem a ver com essa ideia de você ter uma interação de um plasma, que é um líquido mesmo, e esse aqui eu espero que dê para entender com base nos vídeos que eu falei para vocês. Veja, quando eu colido um núcleo com outro núcleo, eu tenho uma interação, uma região de interação que acaba sendo amendoada. Então, essa região de interação é uma região onde eu tenho um monte de próton batendo com outro próton. E uma coisa mais simples que você pode imaginar é o seguinte, cada colisão de próton com próton saiu um monte de tranqueira para tudo quanto é direção, e cada uma dessas tranqueiras não interagiu, não bateu nas vizinhas. E aí, quando eu for medir as partículas que saíram desse meu sistema em relação ao plano de simetria do meu sistema, que é esse plano da reação, que conecta ali os dois centros dos meus núcleos, pensa que eu estou olhando isso aqui de frente, né? Então, a colisão está acontecendo aqui e eu estou olhando de frente. O que acontece? Se eu olho como as partículas estão dispostas em relação a esse plano e defino um ângulo φ aqui, eu vou ver que as partículas vão para todo lado. Por quê? Porque cada interação produz partículas em direção aleatória. Beleza. Aí quando eu somo tudo isso, como uma não conversou com a outra, esse negócio vai para qualquer direção e aí a soma acaba dando uma média uniforme. Tá? Então esse é um cenário onde você não tem interação, é um cenário zero para nós. É um cenário que a gente usa como um cenário base, de novo.
Mas, o que acontece não é isso. O que acontece quando eu tenho esse plasma de quarks e gluons, eu tenho um comportamento coletivo. Cada produto de cada colisão com próton, vai empurrar o produto da colisão vizinha. E aí vão se formar regiões com densidade maior e com densidade menor. Aí você vê que vai formar essas regiões amendoadas aqui. No centro eu tenho muita energia, para fora eu tenho menos, e esse sistema vai se empurrando para fora. Então, o que acontece é que, à medida que ele se empurra para fora, eu vou ter uma pressão alta na direção horizontal, aqui desse gráfico, e uma pressão baixa na direção vertical. Então, ele vai empurrar as partículas emitidas também, e é com esse padrão que eu vou enxergar as partículas do meu detector. Então, na região, no plano da reação aqui, eu vou ter um maior momento linear das partículas, elas foram empurradas mais por essa pressão mais forte. E na região perpendicular, elas vão ter momento menor. Se eu olhar isso em relação ao meu ângulo φ, eu vou ver uma modulação que tem essa cara geral aqui, um cosseno de 2 vezes esse ângulo φ. Isso é o que a gente chama de um fluxo elíptico. Cara, é um nome muito chique, mas só me diz que o negócio está saindo amendoado, tem uma direção preferencial para as partículas serem emitidas, tá? Então é isso. Se as partículas forem emitidas com esse padrão, eu sei, cara, aconteceu alguma interação aqui, no qual os produtos das interações vizinhas interagiram com ele, tá? Aí você pode estudar esse cara, e aqui, de novo, é uma parte técnica que eu não quero falar demais, mas você vê que tem uma modulação de cosseno de 2φ aqui. Eu posso querer estudar esse cara usando uma expansão de Fourier, esquece demais a expressão aqui, mas lembre-se, a expressão é longa e eu não quero entrar nos detalhes, mas lembre-se que o principal componente, que é o fluxo elíptico, que é o mais forte, é o sujeito com n igual a 2 aqui. O que quer dizer isso? Quer dizer que o que vai interessar para nós é a comparação entre a amplitude dessa modulação de tipo cosseno, que você está vendo aqui, então esse A, e o patamar no qual essa modulação se encontra, que é o B. Então, o que eu tenho? É a razão entre A e B que vai me importar. Isso define uma quantidade que a gente chama de V2. E aí, esse V2 me diz, olha, esse V2 sendo 10%, isso quer dizer que essa modulação aqui tem 10% de amplitude em relação ao patamar, tá? Se esse V2 for zero, aí é uma distribuição uniforme. E à medida que o V2 cresce, as partículas vão sendo emitidas de uma forma mais desigual. Tá? Então eu vou lá e vou no experimento e fico tentando feliz da vida tentar descobrir o que está acontecendo com esse V2, com essa amplitude dessa modulação. E, cara, funciona. Funciona, na realidade, tão bem que a gente vê uma modulação mais forte caso eu esteja numa interação que tenha sido de raspão. E isso faz sentido com a nossa ideia geométrica da colisão. Por quê? Porque se eu tenho uma colisão de raspão, pensa no que vai acontecer. Aí eu tenho uma região bem elíptica. Então ela tem uma certa elipticidade ali, uma excentricidade, na verdade, que é grande. Então, de fato, tem que dar uma modulação grande. Enquanto que se eu tiver uma colisão bem de frente, esse negócio parece quase circular. Então, essa modulação aí tem que ir para zero, porque não existe aquele padrão que eu falei para vocês que cria esse efeito. Então, esse gráfico, olha, tem várias formas de você fazer essa conta, enfim, é bastante detalhe técnico, você vê que tem ali uma legenda gigante, mas a ideia base desse negócio é, a geometria tem tudo a ver com essa modulação, e tem tudo a ver com o jeito que a gente está selecionando nossos eventos também, porque a gente entende o que é evento de frente, o que é evento de raspão. Então, olha que bonitinho, a gente entendeu o que está acontecendo, pelo menos a gente quer acreditar que entendeu o que está acontecendo, e a coisa funciona. Eu entendo que existe uma modulação e as partículas são emitidas de forma desigual. E o que é mais legal de tudo isso é que quando você entende o quão desigual é essa emissão, eu estou também fazendo uma afirmação a respeito de quão forte é a interação entre os quarks no plasma. Porque se fosse fraquíssima, isso não aconteceria. Se for forte, vai ter um efeito mais forte. Se for fraco, vai ter um efeito mais fraco. Então, com isso, a gente estuda o que diabos o plasma fez. Tá? Cara, eu falei muito agora sobre essa parte, mas eu queria só mostrar esses dois sinais para você do plasma, mas a coisa não para por aí, não. Na verdade, existe um monte de outras coisas que a gente quer estudar, que dizem pra gente, eu tive um plasma, ele interage de acordo com a força forte, eu entendo as propriedades dele e a gente entende que as coisas se encaixam. E o legal na física, quando as coisas se encaixam, e eu termino com uma citação do Feynman aqui, é que a gente tem mais confiança no fato de que o plasma se comporta de um certo jeito, por causa do conjunto das coisas,
do que a gente tem confiança em cada uma das peças do quebra-cabeça individualmente. Então, cara, se você me perguntar, uma dessas coisas aqui, eu vou te falar, olha, na verdade, quando eu estudo esse negócio, é complicado por causa disso, disso, disso. Naquele outro negócio é complicado também por causa disso, disso, disso. Aquela coisa, né? Infelizmente, a realidade é mais chata do que a gente gostaria que fosse. Mas se você combina tudo, você não vai encontrar a arma fumegante ali que te diz, isso é um plasma exatamente desse jeito. Não, mas você vai encontrar 50 coisas diferentes que te dizem, olha, tá com cara de plasma, se comportou desse jeito. Aí quando você combina tudo, te dá uma imagem consistente. E é com isso que a gente trabalha na área, tá? Então, olha, cara, eu provavelmente estou acabando de tempo. Deixa eu falar algumas palavrinhas sobre a segunda parte. Desculpa, Tiago, que eu acabei falando. Não sei quanto que é o tempo que eu tenho, acho que eu nem comentei com você. O tempo esperado era 1 hora, Tiago. Ih, você tá mutado, rapaz. Não se preocupa, Davi. Você pode usar o tempo que você precisar. Não se preocupa com isso, Não não. diga isso, que aí eu mato o pessoal do coração aqui. Tá, tudo bem. Vamos lá. Então, a segunda parte, gente, é um pouco menos técnica e eu queria falar um pouquinho sobre como que é a ideia de você trabalhar numa dessas grandes colaborações do LHC, tá? Então, olha, basicamente o que a gente tem é que a gente interage com um grupo de 1.000 pessoas e, de fato, tem uma dinâmica cabeluda envolvida, porque a gente colabora, a gente tem todo um de deveres, mas, barrando isso, quer dizer, antes de você chegar nessa etapa da interação nossa com o pessoal lá de fora, a gente tem um grupo que é basicamente um grupo como qualquer outro ali. Então, nós temos 2 professores que trabalham do lado experimental, eu e o professor Jun Takahashi. A gente tem um outro professor teórico, que é o professor Giorgio Torrieri, do Departamento de Raios Cósmicos, que trabalha com a gente, e a gente tem um conjunto ali de pós-docs, doutorandos, mestrandos, e a administração científica, no momento, eu acho que não temos nenhum, mas enfim, eu posso estar errando, porque minha memória está meio fraca. E aí, com isso, a gente tem ali discussões, que nem todo grupo, a gente faz discussão semanal, a gente discute as técnicas e tudo mais, mas além disso, a nossa participação no Alice, todos físicos, no momento, acho que todos físicos sim, Matheus. Mas a gente tem essa participação que a gente tem no Experimento Alice tem algumas implicações de coisas que a gente precisa fazer. Então, a gente precisa fazer análise de dados, que é, digamos, a parte a parte dourada, né, porque é aquela coisa de você tira os resultados na parte final, mas a gente também precisa desenvolver software para o Alice, a gente precisa trabalhar com hardware ocasionalmente, e a gente, em particular na Unicamp, não tem muita técnica para isso, quer dizer, a gente tem muito investimento para isso no momento, mas o pessoal de São Paulo tem. A gente tem turnos de operação, a gente precisa ir para o CERN e operar os detectores, basicamente tem uma sala de controle, vou falar um pouquinho sobre isso também, e tem cargos no Alice, então, assim, até recentemente aí eu tenho um determinado cargo no comitê editorial do Alice, enfim, tem várias coisas que a gente acaba caindo na nossa responsabilidade, a gente precisa trabalhar, e hoje em dia, bom, com o Covid, vocês já sabem qual que é a facilidade do mundo moderno ali, muitas dessas coisas a gente acaba fazendo remotamente, tá? Primeiro item que eu falei para vocês é a análise de dados. Eu acho que essa é uma das coisas mais curiosas, assim, se você nunca parou para pensar, que acontecem nesses grandes experimentos. E uma das coisas e isso se refere ao grande volume de dados que a gente coleta. Então, na verdade, a gente acaba coletando 1 petabyte de dados por dia quando está em operação. E a gente precisa pegar esses dados e fazer alguma coisa útil com eles, naturalmente. Então, a gente precisa analisar eles, que a gente precisa armazenar eles, analisar eles, processar eles, fazer com que eles cheguem em um formato mais amigável. Pegar esse formato mais amigável, fazer uma outra análise em cima disso e chegar e escrever um artigo científico. Então, a primeira coisa que acontece quando a gente coleta os dados é que eles vão para o centro de computação do próprio CERN, que é o laboratório no qual está montado o LHC. E lá você tem, cada um desses gabinetes aqui tem discos, então cada gavetinha aqui é um disco, enfim, você já pega um pouquinho o tamanho da brincadeira. Lá você tem a armazenagem primária dos nossos dados. Só que um centro de computação não é o suficiente para fazer análise. Então, de fato, o que a gente acaba tendo é um sistema coordenado de vários clusters localizados em vários países ao longo do mundo, que trabalham em conjunto para fazer essas análises de dados, tá? Então, aí aqui tem os grandes centros de computação, acho que inclusive agora estão no CBPF também, mas esse carinha que você está vendo aqui embaixo é da USP, tá? E aí, quando você faz uma análise, que a gente pode muito bem fazer da Unicamp, sentado lá, você vai lá no seu computador, conecta nesse sistema, ele se distribui sozinho, é uma maravilha, porque você não precisa nem ver o que está acontecendo, você submete lá, quero fazer uma análise, vou lá e clico no botão lá, mando a minha análise,
Evidente que não é só clicar num botão e tá pronto, porque você precisa escrever o negócio, né? Eu adoro o pessoal que fala, clica no botão e tá pronto. Nunca é assim, cara. Pode tirar, pode esquecer, né? Se fosse assim, a gente tava lá numa fábrica, mas não é assim. Então, assim, mas a gente consegue ter essa facilidade. Eu vou lá e eu consigo sentar no computador e ter acesso a esse sistema distribuído. E para vocês terem uma ideia de qual que é a dimensão da coisa, hoje, mais cedo, na verdade, algumas horas atrás, eu peguei qual que era a situação atual do sistema de processamento paralelo do Alice, e aí a gente via que tinha uma tendência de queda, então o pessoal devia estar um pouquinho em queda, o número de processos ali, esse negócio sobe e desce naturalmente, e no momento em que eu peguei essa captura de tela, a gente tinha 115 mil processos rodando no sistema distribuído mais cedo hoje. Tá? Desses processos, mais ou menos uns de 1.000 a 2.000 estavam rodando em São Paulo. Tá? E isso, de novo, é no dia 29 de março. Daqui, na verdade, nem está em 1.000, não. Está em 2.000 e alguma coisa. Na verdade, a gente no Brasil está entregando um desempenho em termos de análise de dados que está um pouco acima da nossa cota, porque a gente tem uma cota. Naturalmente, quando você faz parte de um experimento desse naipe, você precisa entregar não só serviços, trabalho, fazer análise, não só isso, mas você precisa também entregar poder computacional. E uma dessas coisas que você precisa fazer é providenciar um cluster para poder aflorar análise, não só sua, claro, mas de todo mundo. Isso é o que é feito em São Paulo. Tá? E funciona muito bem o sistema, na realidade, não dá para reclamar muito, vocês estão vendo o que acontece. Tá? Não é o suficiente para fazer tudo que a gente quer, então, para a gente fazer análise de dados, a gente tem também algumas máquinas na Unicamp, tá? Então, no momento, a gente está com 5 máquinas, 5 servidores de processamento, com um grande número de cores cada um, no total tem da ordem de 200 cores ali nas nossas máquinas, e uns 250 terabytes de disco rígido, a gente precisa armazenar bastante coisa. A gente não só armazena dado mesmo, mas a gente também armazena simulação. A simulação é um negócio bacana, e a gente tem trabalhado bastante nisso também. Se você pensar naquelas animações que eu mostrei para vocês antes, é aquela parte que eu não falei para vocês, então, lá dava dor de cabeça danada e a gente precisa de disco rígido também para guardar todas aquelas simulações e entender todas elas. Então, isso é o que a gente tem disponível na Unicamp, mas no Alice como um todo, e aí é realmente para análise de dados do Alice, né? Aí a gente tem da ordem de 100 mil cores de CPU disponível para fazer análise. Tá? Ferramentas, o que a gente usa? Predominantemente C++, tá? A gente usa o software do CERN mesmo, que é o root, a gente tem uma versão customizada do Alice, do root. A gente gosta de botar Ali alguma coisa, e a gente tem a nossa versão do Alice, sabe, aquela coisa. A gente gosta de redefinir Ali roda, então é a versão especial da roda para o experimento Alice. A gente faz isso. E se olhar o código, é quase isso. Então, a gente tem tudo isso feito para o experimento Alice, para que a gente consiga fazer o que a gente faz. E tem também, claro, o software que permite acesso a esse sistema distribuído de análise de dados que a gente chama de grid. O negócio é transparente, é uma maravilha. Eu para ser sincero, nem entendo muito bem o que acontece lá. Eu sou um reles usuário nesse sentido, mas se você for computeiro, também pode ficar à vontade. Tem chão aí para você. Como funciona você desenvolver uma análise? São algumas palavras aí, fotos que, na verdade, já estão começando a ficar velhas. Qualquer aluno que entra no nosso grupo pode fazer uma análise dentro do Alice, simplesmente do Brasil, para começar, e a gente se comunica via online, né? E aí, o Alice acaba conversando com a gente sobre as análises e tudo mais, e você acaba viajando ao CERN, bom, se não tiver Covid, né, enfim, é aquela coisa, mas enfim, se você pudesse, acaba viajando para o CERN, aí acaba que você tem uma foto sua do lado do detector. Isso aqui sou eu, na verdade eu, há 13 anos atrás, então você vê que, enfim, esse já não sou mais eu, infelizmente, mas isso aqui é o que você tem de oportunidades. Você vai lá, você conversa com o pessoal, você faz turnos de tomada de dados, e você acaba aprendendo bastante coisa se estiver no espírito certo ali. Como que funciona esse negócio de turno de análise de dados? Isso são as outras tarefas que aparecem. A gente vai ter que ir lá, você tem uma sala de controle, essa aqui, na verdade, é a sala de controle anterior do Alice, agora tem uma nova, cheia de displays 4K, então para você que gosta de tecnologia, também é uma beleza. E aí você consegue ir lá e sentar numa dessas máquinas e operar o detector. E você acaba olhando e falando, olha, você decide quando que o detector vai tomar dados, isso é feito, na verdade, nessa estação aqui, tá? Na verdade, isso aqui era o meu laptop da área, na época eu estava sentado nessa estação. Você tem uma estação para segurança do detector, na verdade é do detector mesmo, o detector fica sem ninguém por perto, então você quer saber se o detector não está pegando fogo, não se alguém está correndo risco, porque ninguém está correndo risco de verdade. Mas se pegar fogo no seu detector, acredite que vai ser ruim o suficiente, as pessoas já vão berrar umas com as outras, isso já é desagradável o suficiente, então você também quer evitar.
Na verdade, não é só fogo, a gente tem detector de fogo, a gente tem detector de fumaça, obviamente, detector de poça, a gente tem detector de radiação, a gente tem detector de tipos específicos de gases, tem detector de tanta tipo que você pode imaginar lá embaixo para evitar que aconteça alguma coisa que a gente não saiba. Tá? Aqui tem uma estação de controle de aquisição de dados, na qual você vê se os dados coletados fazem algum sentido, você quer saber cedo se eles não fazem. E aí aqui você tem uma estação de controle mais da eletrônica de aquisição de dados. Tá? Enfim, tem toda essa parafernália. Mas o bacana é que se você estiver sentado nessa sala de controle aqui, você acaba, enfim, você tem que correr atrás, você tem manuais e tudo mais para saber exatamente o que você deve fazer, porque afinal de contas ninguém quer que você fique lá perdido, não é do interesse de ninguém, mas você aprende bastante coisa. E com isso você acaba, você fica lá sentado, fica observando, de vez em quando acontecem surpresas, como é o caso desse sujeito aqui, que eu imagino teve alguma surpresa bastante desagradável, acontece. Mas é bacana também, tá? Aqui é o momento em que eu gosto de contar uma historinha meio boba a respeito de como que aconteceu eu na sala de controle, quando eu era um aluno ali. O que acontece? Eu estava lá sentado numa sala de aquisição de dados e apareceu uma oportunidade que, enfim, oportunidade, aquelas coisas, né? Parece um manual de autoajuda, mas era uma oportunidade que é a seguinte: tinham dois experts do meu lado, então, digamos, no meu lado direito e do lado esquerdo. Lado esquerdo, os experts de aquisição de dados, lado direito, expert da eletrônica de aquisição de dados, um pouquinho diferente uma coisa da outra. E eles, obviamente, sabiam muito mais do que eu, mas eles queriam que alguém fizesse um gráfico para eles, automatizado no sistema. Você combinava as informações que estavam disponíveis lá, em nível mais baixo, e fazia um grafiquinho bonitinho para aparecer na tela. Aí eu olhei para o lado, olhei para o outro lado, falei, olha, eu não entendo nada dessas coisas, mas eu posso fazer o gráfico. Né? Então é assim que começa, você tem alguma iniciativa de, né, você se mete a balão de fazer alguma coisa, e aí vou eu lá fazer o sisteminha automático de monitoramento, fazer o gráfico bonitinho e tal, e tô eu lá, enfim, realiza aluno de doutorado, isso 2010, tá? Então isso nós estamos falando de 11 anos atrás. Aí tô eu lá, escreve, pronto, apaguei tudo. Por que eu apaguei tudo? Ah, porque, cara, enfim, Linux, wildcard, se você souber o que eu tô falando, você vai saber o que eu fiz. Enfim, fiz uma bobagem, mas escrevi um comando e não tem volta, apaguei tudo. No diretório, num subdiretório específico lá da máquina que eu estava trabalhando, mas apaguei tudo naquele subdiretório. Não tem volta. E aí, imagina a minha cena, isso numa noite ali, numa noite da primavera na Europa, tô eu lá, né, 8h30, 9 da noite, o expert está logo atrás de mim, e aí eu falo assim, ih, merda, apaguei tudo. Vou ter que falar que eu apaguei tudo. Aí você tem que ir lá com calma, ali do lado do expert, lá e falar assim, então, eu apaguei tudo. Aí, tudo? Eu falei, tudo. Mas você tem backup, né? Aí o expert olha pra mim e fala, não. Eu falei, cacete, né? Tudo bem, caramba, né? Tudo bem que assim, aí o cara até falou, não, a gente devia ter backup. Mas você se sente um idiota, né? Porque você apagou e eles não tinham backup. Quem que é o culpado? Não é eles, né? Poxa vida, né? Boa tentativa de escapar por essa tangente. Não vai escapar por essa tangente. E, cara, olha, eu fiquei nervoso. Não surtei demais, mas, assim, fiquei nervoso pra caramba. Segundo a descrição de um dos especialistas que depois conversou comigo, eu tava me comportando como uma galinha correndo em círculos, mas acho que essa foi uma descrição pictórica. Eu quero acreditar que não foi tão ruim, mas eu não garanto nada. Tá? E aí, o que aconteceu foi que no final do dia eu fui pra casa super chateado e não sei o quê. E o cara que me deu carona pra voltar pra casa olhou pra mim assim, ele já tinha visto coisas desse tipo antes. Ele olhou pra mim e disse, então, você sabe o que isso quer dizer, né? Eu falei, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que amanhã, quando você vier trabalhar de novo, você vai ter que sentar aqui, fazer tudo do zero. Mas, beleza. Aí eu falei, não, tudo bem. Aí, acaba que foi meio que isso que aconteceu de fato, e aí no dia seguinte eu sentei lá e, bom, para começar que assim, no dia seguinte alguém tinha achado um backup. Então, é aquela coisa, né? O backup acaba existindo, mas as coisas que eu tinha trabalhado, obviamente, foram para os cucuias, e aí eu tive que reescrever o negócio, e daí, enfim, o que acontece é que aí tem um grafiquinho lá que acabou sendo meu. Eu acabei fazendo um negócio muito melhor do que eu paguei, né? Porque, enfim, você fica com sangue nos olhos, né? Porque, poxa vida, você fez bobagem, então você não quer sair mal na fita, então você corre atrás. E aí acabou que deu certo e aprendi com isso e, enfim, acontece, né? Na vida nossa, o jeito de você não fazer uma bobagem dessa é você nunca fazer nada. Não estou encorajando você a pagar tudo, não entenda errado, pelo amor de Deus. Mas o jeito é, olha, errar acontece, mas você tem que ir lá e entregar o serviço depois, você entregando o serviço, tudo bem. Então foi isso que aconteceu e eu conto essa história para você perceber também que oportunidades existem e aí, assim, você vai lá, você pode dar com os burros na água aqui e ali, etc. Então, mas no final das contas dá certo. E todo mundo acaba ganhando com isso. Então, essa é a atmosfera que você acaba enfrentando quando você vai trabalhar lá, e eu acho que isso é muito bacana. Tá? Então, e essa atmosfera de oportunidade lá, e tudo bem que existe também sempre
bastante tensão, porque você precisa fazer a coisa funcionar, mas tem esse lado também onde as coisas funcionam e as pessoas apreciam quando as coisas funcionam, tá? Então, tudo isso é a região, é o tópico ali com o qual eu trabalho, e tem um monte de dores de cabeça e tudo mais, mas, no final das contas, também é bastante bacana, e é desafiador, mas junta muita coisa de física, você colabora com muita gente, você vê gente diferente, cara, é bom você fazer isso também. Você estuda uma física com muita amplitude, você olha lá e tem hidrodinâmica, tem modelo estatístico, tem física estatística para você tratar com as partículas que estão saindo, tem um monte de coisa que você pode brincar. E existem oportunidades, é sempre muito bacana trabalhar num ambiente tão profissional assim. Então, enfim, eu sou viciado, né, eu sou meio enviesado nessa brincadeira, mas é com isso que eu trabalho ali. Se vocês quiserem saber mais coisas, enfim, eu acho que a gente vai poder, eu posso responder algumas perguntas de vocês podem checar esses links aí, fiquem à vontade. Então, era isso, pessoal. Obrigado. E, Thiago, acho que você está mutado. Eu estava comutado. Parabéns. Legal. Bom, gente, obviamente nós abrimos para as perguntas, como nós fizemos já da outra vez. Certamente, né, o Lucas perguntou se vai ter tempo para pergunta, sim. Eu acho que a gente vai só tentar. O Davi disse que ele começou a falar, eram meia-noite lá, que ele está lá no CERN, né? Então, talvez nós tentaremos não avançar muito depois das 9 horas. Vamos parar antes das 9, tá bom? Mas está aberto para perguntas. Se vocês não tiverem, eu vou fazer um monte. Então, por favor, façam. Senão, eu tenho umas 3 ou 4 já preparadas aqui. Alguém? Vamos lá. Sinésio, pode, se puder abrir a sua câmera, né? Se não, pode abrir seu microfone e já falar. Com a câmera, infelizmente, acho que não vai dar, mas, bom, primeiramente, boa noite, Thiago. Boa noite, Davi. Eu tenho uma pergunta, assim, mas sobre o processamento dos dados que você adquire. Tipo assim, como é que você consegue, eu não sei nem se seria a palavra certa, mas, assim, diferenciar um resultado que você teve, que, assim, por exemplo, uma simulação que demora muito tempo para ser feita, mesmo com poder computacional bom, como é que você consegue diferenciar o resultado que você teve de um ruído, uma interferência, assim, ou algo tipo, porque nessa escala, imagino eu que tem bastante coisa que pode interferir. Não sei, aí corrija-me se estiver errado. Mas como é que você consegue diferenciar isso? Olha, essa é uma pergunta muito boa. E, na realidade, a resposta passa por a gente usar técnicas de análise que são também estatísticas em sua natureza. Então, o que a gente precisa fazer? Quando eu penso em um evento apenas, e eu penso, por exemplo, que eu estou olhando, digamos que eu estou pensando em uma das minhas muitas imagens aqui, quer dizer, eu vou lá e vou parar aqui, tenho aqui essa imagem azul. Veja, ruído por ruído, tem vários ruídos que entram nessa brincadeira, e nenhum deles é muito agradável, claro, mas veja, o que eu tenho? Quando eu meço uma colisão, eu vou, em primeira instância, eu não tenho nem essas trajetórias, tem um monte de pontinho. Tá? E aí eu tenho um algoritmo que faz a combinação de pontos e determina trajetórias. Aí você pode me perguntar, tá, beleza, uma trajetória, dificilmente a trajetória vai ser um ruído, ela vai ser uma trajetória real, mas o problema é que ela pode ser uma trajetória que nada tem a ver com o que você está interessado. Pode ser uma trajetória que, na verdade, não veio da interação primária, mas veio de quando uma outra partícula bateu no seu detector e aí saiu um monte de tranqueira de novo. Pode ser isso. Então, assim, uma das coisas que a gente tem que fazer, e isso faz parte da nossa análise de dados, e é muito bacana quando você vê o jeito que isso é feito, é que a gente não analisa um evento só, porque em um evento pode ser que tenha acontecido uma coisa que não é muito representativa, pode ser que chegou um próton, bateu no silício do meu detector, e aí teve uma interação secundária, que saíram 3 partículas, e aí o negócio não é muito legal, porque não é exatamente o que você estava interessado, você não quer medir interação com o detector. Então, assim, o que a gente faz? A gente faz uma análise estatística, a gente combina muitos e muitos e muitos eventos, então muitas e muitas imagens, que nem essa aqui, e a gente faz uma conta, essencialmente uma média glorificada, com muitos outros detalhes, quer dizer, retirando o ruído. E aí, quando a gente faz uma amostra grande, a gente consegue entender bem, olha, o que é um ruído típico, que poderia ser chamado de ruído para você?
essa questão de quando a partícula bateu no detector, porque eu não quero saber o que acontece quando uma partícula bate no detector, eu quero saber o que acontece quando uma partícula do feixe bate contra a partícula do feixe. Então, tem que saber que a partícula veio só de uma região primária, de uma região de interação primária. O resto é ruído. É uma boa definição de ruído nesse caso. Posso fazer isso? Posso, mas como que eu faço isso? Eu preciso analisar uma grande amostra de dados, eu restringo minhas trajetórias para que todas elas apontem em uma certa direção, isso é importante, filtro anti-ruído, e aí eu basicamente subtraio o que restar disso com análise estatística. O negócio vai longe, mas essa é uma ideia meio por cima de como que isso é feito, tá? Realmente tem bastante redundância nesse processo, né? Isso que eu achei interessante. E outra coisa que eu ia perguntar para você, assim, isso extrapolando um pouco fora do seu ramo específico, mas assim, quando você precisa observar alguma coisa, por exemplo, num microscópio, exemplo, você não consegue observar nada menor do que o comprimento de onda da luz que você está usando lá. Não sei se isso fez sentido, mas enfim. Sim. E por isso você usa, por exemplo, um microscópio de elétrons e tal, quando você vai chegando numa escala muito pequena. Só que, assim, o que exatamente esses detectores usam? Porque imagino que só elétrons não seja suficiente, né? Ou seja, porque você está tentando enxergar uma coisa que, na realidade, nem dá para enxergar, né? Propriamente, que é um quark. Tá. Existe uma grande diferença entre... Digamos que existe uma grande diferença entre um microscópio de varredura e o que a gente está fazendo aqui. No sentido de que o que a gente está fazendo aqui não é uma detecção ativa. Tá? Então, por assim dizer, se você está pensando num microscópio no qual você atira elétrons num alvo, e aí com isso você tenta fazer uma imagem do alvo, que é o que eu acho que você tem em mente, isso aí. Isso é uma outra categoria de experimento do que a gente está fazendo aqui. A gente não tem condições de jogar elétrons no plasma. Porque a gente não sabe, a gente não faz ideia de onde ele está também. Porque ele está numa região, quer dizer, claro, eu sei que ele está aproximadamente numa região, mas o plasma em si é do tamanho de um núcleo atômico. A gente não consegue mirar num núcleo atômico. E sem falar que o processo demora da ordem de 10 a menos 23 segundos para acontecer, o processo base. Então, o que a gente faz aqui é um outro tipo de detecção. O que a gente faz é que a gente observa os produtos da interação base, quer dizer, de um núcleo batendo com outro núcleo, à medida que eles vão atravessando o nosso detector. Então, essa imagem que você vê aqui é de um detector que eu comentei super rápido, é chamado de câmara de projeção temporal. E aí o que acontece não é um processo, é um processo mais simples, não é isso que você está imaginando, é simplesmente que uma partícula carregada vai depositando energia ao atravessar o gás da câmara de projeção temporal e vai deixando um rastro. E aí esse rastro é lido, eventualmente, como uma sucessão de pontos no meu readout, né? Porque o meu readout, na verdade, a câmara de projeção temporal funciona com uma deriva. Então, o que acontece? Você tem gás, só para você ter uma ideia. Você tem gás, a partícula carregada atravessa seu gás, e aí tem um rastro de ionização deixado. Aí você vê que o negócio é cilíndrico, e aí tem um campo elétrico que empurra a carga que foi deixada nesse rastro de ionização, ele vai empurrando a carga até as extremidades do seu cilindro, onde você tem os elementos ativos de detecção. Então, você descobre, com esses elementos ativos de detecção, o X e Y você descobre a respeito, usando qualquer informação de onde bateu a ionização quando ela chegou na extremidade. E a coordenada Z, você descobre com o tempo que demorou para a ionização viajar até a extremidade. Tá? Então, por isso que o detector chama câmara de projeção temporal, que você projeta no tempo. Agora, por que eu estou chamando a atenção nisso? Porque quando você usa esse tipo de detector, isso é um detector que é, entre aspas, passivo. Passou uma partícula, ele pegou. Isso não é a mesma coisa que um microscópio de varredura, porque o microscópio de varredura vai lá e taca alguma coisa ativamente no seu alvo. Tá? Então, são coisas um pouco diferentes do ponto de vista de detecção. Faz sentido, porque realmente, agora pensando, até mesmo que imagino eu que não teria muita coisa que você conseguiria ver até se você usasse esse tipo de varredura, né, na detecção, ou se você ia detectar alguma coisa, né, porque, como você falou, não tem como mirar, ou eu não sei nem se algum outro fenômeno quântico se aplica nessa escala que você não consegue
enfim, eu vou precisar de um tempo para internalizar o que você acabou de me falar, mas, nossa, é realmente incrível. Você está falando das coisas certas. O lado quântico ainda é um inferno em cima disso. Mas a gente não consegue mirar, a gente não consegue mirar nem em posição nem em tempo. Então, essa é uma das dificuldades da brincadeira. Né? A gente só trabalha com o que a gente consegue fazer nesse universo. E aí o resto a gente infere. Pois é, bom, obrigado, Davi. Foi muito boa a reflexão. Eu vou precisar de um tempo mesmo para internalizar isso. Mas deixa eu só pegar carona na conversa do Synesium. Como eu estou aqui de mediador, é bom que eu possa fazer as perguntas. Você deu um número lá nas suas simulações que era da ordem, se não me engano, era 1,3 até 15 femtometro por C. Essa é a escala temporal que você tinha colocado nas suas simulações. Acho que eu fiz a conta. Isso dá, não sei, dá 10 menos 24 segundos, 10 menos 20 segundos, né? A partir de qual intervalo de tempo que o seu detetor começa a enxergar? Muito depois. Não, mas é o quê? É nanosegundo, é picosegundo? Vocês têm uma câmera, essas câmeras, os detetores respondem na escala de gigahertz, não? Vocês conseguem medir coisas da ordem de picosegundo? Alguns. Então, vamos lá, vamos por parte. Então, a primeira coisa é qual que é a escala em que as coisas realmente aconteceram. Então, a escala da interação é a escala da força forte. Então, nós estamos falando de 10 a menos 24. Isso é a interação base. Tá? O plasma vai durar um pouco mais do que isso. Ele vai durar da ordem de 10 a menos 23 segundos, talvez um pouquinho mais que isso, mas não muito mais que isso. Nós estamos falando disso. Depois disso, tem um grande gap ali, quer dizer, depois de 10 a menos 23, a próxima coisa que vai acontecer, nós já estamos falando da escala de 10 a menos 10, 10 a menos 11 segundos, que aí você está começando a falar de que as partículas estão na região do seu detector mesmo. 10 a menos 11 segundos é uma coisa que, quando você está viajando na velocidade da luz, faz você viajar na escala de centímetros. Tá? Então aí você já começa a pensar em alguma coisa que você vai enxergar no seu detector mesmo. Tá? Nem todos os nossos detectores têm resolução para enxergar uma coisa horrorosamente pequena dessas, mas eles simplesmente integram. Então, o que eu tenho na câmera de projeção temporal? Eu tenho a trajetória inteira. Tá? Mas alguns detectores que são especialmente feitos para ter precisão de picosegundos, Thiago, que você está falando, dezenas de picosegundos, na verdade, existem também. Então, o que a gente faz, uma das nossas técnicas de identificação de partículas é com um detector que a gente chama de tempo de voo. O detector de tempo de voo é um detector que fica ao redor da câmera de projeção temporal. Você não está vendo ele nesse desenho. Eu acho que talvez você esteja vendo ele. Cadê TOF? Aqui, ó. É esse cara azul que circunda o cilindro interno. Então, esse cara azul aqui é um corte, né? Ele cobre todo o azimuth aqui. Esse cara azul tem uma precisão da ordem de dezena de picosegundos. Você vai me perguntar, Davi, e daí? Não estou entendendo por que você precisa disso. Por que você precisa disso? Porque a ideia do detector de tempo de voo é poder fazer a medida de tempo de quanto tempo demorou para a partícula sair da interação primária e chegar até ele. E nós estamos falando de um detector que está a 3,7 metros de distância da interação primária. Então, para você entender o que acontece aí, na verdade, se eu estou lembrando as contas corretamente, nessa escala de distância, em 3,7 metros, a luz viaja isso em algo da ordem de picosegundos, tá? Dezenas de picosegundos. E aí, com esse detector, você consegue ir lá e falar, olha, então eu consigo saber qual que é a velocidade das partículas. Então, o meu detector tempo de voo, que é esse detector TOF, Time of Flight, não consegue determinar a velocidade das partículas. E por que isso é importante? Porque se você combina a informação de momento linear, que vem da curvatura das partículas no campo magnético, com a informação de velocidade, você consegue tirar a massa. E, se você sabe a massa, você sabe qual partícula que é. Então, essa é a sacada que existe aqui. Então, olha, existe essa precisão aí, mas aí veja que nós estamos falando de duas escalas de tempo diferentes. A interação primária é 10 a menos 23. Esquece essa. Isso aí você nunca vai acessar, assim, nem nos seus sonhos mais malucos você vai conseguir medir 10 a menos 23 segundos. Depois disso, chegando na escala de 10 a menos 11, coisa que o raio que parta, aí nós podemos conversar, e aí os detectores super rápidos conseguem fazer alguma coisa, tá? E 10 a menos 11 também é a escala, de novo, é o
quanto que a velocidade, o que importa é quanto que a luz viaja nesse tempo, né? E aí, quando você está falando de 10 a menos 11, você consegue começar a conversar. Tá? Mas esse time, do time of flight, na verdade, a precisão dele é de 10 a menos 12, né? Isso, exatamente. Não é que o trigger dele é da ordem de dezenas de gigahertz, né? Ele, na verdade, é a precisão dele que ele põe um tag na sua partícula com a precisão na 12ª casa decimal, é isso? Exatamente. Na realidade, eu acho que o tempo de voo deve ser centena de picosegundos, né? Deve ser bem maior. Entendi. Só que você precisa de uma precisão da ordem de dezena de pico para você poder dizer qual é a velocidade com uma precisão boa, né? Porque senão você não consegue diferenciar. Então, a ideia qual que é? A ideia é que se eu tiver uma velocidade alta e momento alto, eu sei que a partícula tem uma massa pequena. E é isso que eu quero destrinchar. Então, para isso, eu preciso de uma precisão boa na velocidade. Né? Tá certo. Preciso fazer umas contas de guardanapo antes de responder isso aí, com certeza, viu, Thiago? Eu precisaria. Mas você entendeu a ideia. Eu entendi, né? Eu só acho que uma curiosidade. Lucas tinha levantado a mão também. Vamos lá, Lucas. Acho que o microfone Lucas, não está dando certo. Ainda não estamos te ouvindo. Eu estou só ouvindo um ruído. Isso, eu também. Se você preferir, Lucas... ele vai desligar. Se quiser escrever no chat também, pode ficar à vontade. Isso. Ainda não foi, Lucas. Vocês estão ouvindo agora? Sim, agora sim. Eu posso fazer várias perguntas, porque eu fui anotando aqui, não tem problema, só tem eu com a mão levantada mesmo. Vamos uma por vez. É o Thiago que manda. Tá bom. Primeiro, quando você falou de C no CERN, eu fiquei, nossa, iniciação científica no CERN, eu fiquei, nossa, e C no CERN? Como é isso? Calma. A gente tem iniciação científica no nosso grupo, mas assim, colocar você na IC no CERN, bota você na chapa quente aí. Entendi. Entendi. No grupo, no caso da Unicamp, é isso? Isso. Grupo da Unicamp. E outra pergunta é que tem pesquisas voltadas para uma teoria que substitua assim, um modelo padrão para explicar melhor alguns fenômenos. Você sabe disso, se isso está realmente caminhando bem ou ainda é algo distante, o modelo padrão está lidando com tudo que vocês usam, ou pode ser que algo novo apareça aí? Olha, eu vou pegar carona de novo nessa pergunta. Você quer pegar carona já ou depois? Não, porque eu sabia que essa pergunta ia aparecer, porque há 6 dias atrás teve esse big discovery on LHC, né? Então, acho que talvez é isso que o Lucas está comentando, né? Saiu na BBC, né? Saiu aqui no Brasil e tudo mais. Mas, professor... Desse novo resultado do LHCb, né? E eles estão super felizes aí. Então, acho que talvez é isso que ele vai falar. Professor, só um acréscimo. Na verdade, tem um professor meu aqui da UFC que já está trabalhando em algo relacionado a um novo modelo de partículas elementares, sabe? Aí eu já tá... assim, ele me mostrou, olha... Mas eu falei para ele, olha, eu não sou da física de partículas, eu não entendo muito da física de partículas, não. Mas ele me mostrou, todo empolgado, um novo modelo, assim. Eu fiquei... parece que está fazendo sentido. Mas já faz muito tempo, sabe? Muito tempo que eu digo assim, alguns meses, não é muito tempo. Anos não, mas por isso a pergunta. Sim. Tá. Então vamos lá, vou tentar cobrir as duas coisas aí. Essa nova coisa do LHCb aí, do que o Thiago mencionou, e essa ideia do modelo padrão. Então vamos lá. Para a resposta do modelo padrão, eu preciso, enfim, eu não quero viajar demais aqui, porque senão eu fico falando para sempre, mas eu queria só dar uma ideia para você também a respeito do processo de como que funciona desenvolver uma coisa que nem o modelo padrão. E nesse estágio, é extremamente improvável que a gente jogue o modelo padrão fora e substitua por um modelo alternativo, tá? Então, isso seria análogo a você pegar F igual a MA e falar, isso aí não serve, tá?
Porque a gente entende, e isso faz parte do processo científico, realmente, que a gente vai entendendo o universo por passos. E à medida que você sabe, vai desenvolvendo cada vez mais coisa, você vai adicionando pequenos ingredientes para construir uma coisa maior. Tá? O modelo padrão funciona maravilhosamente bem. Ele funciona assim, funciona com 12 casas decimais de precisão na eletrodinâmica quântica. Cara do céu, você vai ter muita dificuldade de achar um modelo tão bom quanto esse. Se você quiser dizer, olha, eu tenho uma explicação alternativa, eu acho que aí também passa para a gente entender que isso não é que isso não pode acontecer, isso pode e deve acontecer, uma discussão a respeito de outras possibilidades, mas essas coisas não suplantam uma outra. Tá? O nosso entendimento das coisas não funciona desse jeito. Não é que você tem uma visão única e você vai descobrir tudo, vai não é assim que vai a ciência. Ele é mais um negócio construído. Então, assim, F igual a ma continua válido, apesar da relatividade de Einstein. Tudo bem que a relatividade de Einstein botou uma informação a mais em cima, e eu acho que se você quiser pensar no modelo padrão, é nesse sentido que a coisa vai se desenvolver, porque a gente já pegou o modelo padrão e já torceu ele, botou de ponta cabeça, já chacoalhou e não deu nada. O negócio é firme, o negócio é bom. Tudo bem que tem a gravidade, aquilo que eu falei para vocês, que é uma desgraça, que a gente não conseguiu colocar junto ainda. Então, a gente sabe que existem coisas a mais para fazer. Isso é bacana, significa que a gente tem emprego, espero. Não que a gente vai conseguir, porque é difícil para caramba, mas a gente tem emprego. Então, assim, o negócio é uma construção. Se a gente quer discutir alternativas, vai fundo. Quer discutir extensões ao modelo padrão, uma palavra-chave que você talvez já tenha ouvido ali, talvez... Cara, por favor, pode ser que aconteça alguma coisa que você olha e fala, cara, o modelo padrão errou nesse pequeno trecho da previsão dele, tem um negócio que não tem pé nem cabeça, não vai dar certo. Mas a gente já testou o modelo padrão em muitos casos, o desgraçado funciona. Então, assim, é muito improvável que a gente pegue o negócio e joga fora. É que nem F igual a ma. Einstein jogou fora certas coisas, mas não é que ele jogou fora, é que ele estendeu. Isso pode acontecer ainda com o modelo padrão. Pelo menos esse é o meu entendimento. Você pode reinterpretar? Pode. Mas o funcionamento da teoria, a gente já, do jeitão da coisa, a gente meio que já entendeu. Tá? Agora, voltando talvez um pouquinho para o que o Thiago falou, cara, eu ainda tenho que ler a respeito do que o LHC encontrou, mas basicamente isso também passa pelo lado experimental do que eu falei agora para vocês, que é assim, cara, como que a gente sabe que o que a gente mediu é algo relevante ou não? Né? E eu quero, bom, eu posso citar para vocês um exemplo que aconteceu alguns anos atrás, de uma partícula que foi encontrada com uma energia altíssima no LHC, que era um sinal que a gente olhou o sinal, quer dizer, não eu do Alice, quer dizer, alguns outros experimentos olharam o sinal, parecia que tinha um calombo ali, e todo mundo falou, nossa, tem uma partícula nova, ultra pesada aqui, com um significado, com uma significância de 3 sigma e não sei o quê, uma puta partícula. Cara, foi dezembro, eu lembro que no Natal teve assim, um monte de artigos explicando aquela tranqueira, e aí depois, 2 meses depois, eles reanalisaram os dados e o negócio sumiu. Então, assim, foi um balde de água fria, mas, assim, é um pouco o processo que a gente tem. Então, assim, para você ter uma ideia, e isso eu queria completar a resposta dando esse lado experimental, de como a gente trabalha na física de partículas de ponta, né? E agora eu estou falando de física de partículas, não é nem colisão de íons pesados, mas é realmente aquilo que estuda modelo padrão. O modelo padrão não é exatamente a minha praia. Tá? Aquilo, essa ciência de ponta é feita por esses grandes experimentos a grande custo intelectual. Você vai lá e mede alguma coisa, e o que o LHC mediu foi de novo um sinal de 3 sigma. O que eu estou dizendo? Vamos cautelosamente dizer que o negócio pode ainda sumir, entende? Então é isso que eu estou querendo dizer, tá, Thiago? Não estou dizendo, puxa, ignoremos. Não é assim que a gente deve pensar. É só que tem um indício de nova física ali dentro que pode ser muito bacana. E, de novo, o que quer dizer? Não é que o modelo padrão tem que ser jogado fora. Pelo contrário, na verdade, isso é legal, é uma peça do quebra-cabeças que vai deixar a gente entender mais. Cara, seria muito tedioso se a gente tivesse um modelo que aí você montava um experimento de 10 bilhões de euros só para falar, nossa, eu estava certo. É muito mais legal. Acho que eu mais comentei sobre isso, porque é justamente essa coisa né, com qual precisão que o modelo padrão enxerga as coisas, né? Então, eles aumentaram, pelo que eu li, né, de novo, eu li só as matérias que saíram nos jornais, né? Mas é interessante essa coisa da incerteza estatística, né? Então, eles só vão começar a reanalisar o modelo padrão, ou verificar se, de fato, tem de modificar o modelo padrão,
se a incerteza ou se tudo aquilo estiver dentro de 6 sigma. Eles agora pularam de 2, se não me engano, 2,5 para 3,5 sigma. Então faltam ainda 2,5 sigma de certeza para poder chegar em alguma coisa que tenha discussão. E aí, o pessoal que acabou de entrar talvez não tenha noção do que é pular, né, de 3,5 sigma de incerteza para 6 sigmas de certeza, né? Se você desenha uma gaussiana, 6 sigmas de certeza, você está bem longe, né, lá na rabeirinha dela, né? 3 sigmas você já está longe, né? A gente sempre, quando fala de incerteza no laboratório de física experimental, é 1 sigma, né? Então, quando todas as observações estão dentro de 67% das possíveis, né? Então, eu acho que eu só mais cutuquei para isso, né? Você vê como nesse experimento que o Davi trabalha, você precisa, né, a sua incerteza experimental, ela precisa ser escrutinada ao máximo, né? É isso. Você precisa de 10 mil, 20 mil, 100 mil, se não me engano, 6 sigma, a conta era da ordem de 1 milhão de confirmações de que aquilo não era um ruído, era um sinal. E agora eles estão, se não me engano, em 1 para 1000, de que aquilo é um sinal e não é um ruído. Então, é bem interessante isso, né? Exatamente. Acho que o 6 sigma, eu nem lembro quanto é agora, Thiago, mas é realmente assim, a chance disso ser aleatório é muito menor do que milésimo, alguma coisa. Então, sei lá, é realmente improvável. É que é engraçado, né? Você pensa assim, se pode ter uma chance de 0,1%, isso já deveria dizer alguma coisa, mas na verdade a cabeça humana é um negócio estranho, porque quando alguma coisa te chama atenção, o fato de ter chamado a atenção é um negócio que muda um pouco a probabilidade de você enxergar. Então, assim, é um negócio meio louco. Então, assim, por isso que a gente vai na cautela, sabe? E aí a cautela diz, espera um pouquinho, vamos coletar mais dados, e aí a gente começa a conversar, né? Essa é a postura ali. Exato. Legal. Bom, o Lucas continua com a mão levantada. Lucas, mais uma pergunta, vai. Então, professor, são 2 perguntas relativas a raios cósmicos. Uma é relacionada com computadores e outra é com descargas elétricas atmosféricas. Primeiro, assim, no CERN, tem experimentos relacionados a raios cósmicos, assim, que, por exemplo, eu quero simular um raio cósmico chocando com, sei lá, um celular. Eu dei um exemplo bizarro aqui. Aí tem como eu simular, assim, raios cósmicos, juntar partículas lá e... Tem. Não é muito a especialidade do CERN como um todo, mas assim, claro, tem estudos e tudo mais, e uma das coisas que eu posso até te chamar a atenção nessa imagem que eu estou compartilhando, é que esse detector acorde que existe no topo do Larice, na verdade, é um detector que chama a Cosmic Ray Detector, que é um detector de raios cósmicos. Ele pega, na verdade, muons atmosféricos, porque muon pode atravessar tudo até chegar na caverna do Alice, basicamente, né? Então, você usa a Terra como um absorvedor. Então, enfim, é um detector de raios cósmicos. Então, assim, você consegue tratar isso e simular isso, por que não? A gente consegue muito bem simular raio cósmico também, tá? Então, isso não é um grande problema. Acho que isso, na verdade, não é minha área de pesquisa, tá? Eu não entendo muito de raios cósmicos, não, mas não é algo que seja do outro mundo. O que é do outro mundo na área de raios cósmicos, de fato, são os raios cósmicos que levam a chuveiros extensos, que daí são raios cósmicos de energias altíssimas. Aí é o domínio de outro ramo da pesquisa, né, que é o do Observatório PROG, do CTA, do grande experimento, do novo grande experimento que existe para a detecção desses caras. Tá? Mas são outros 500. Não sei se você quiser, eu posso falar mais um pouco, mas talvez eu deva parar por aqui para não me estender demais. Assim, é que eu vi um artigo um pouco antigo sobre o efeito de raios cósmicos em memórias de computador, sabe? Eu fiquei, nossa, que... Mas já era antigo, sabe? Eu imagino que as memórias foram atualizadas daquela década para cá e assim, houve alguma mudança. Não teve mudança, não? Não, mas eu posso te contar uma história ou outra a respeito. Não teve, sério que as memórias não... esse tempo todo... Não... Então, calma lá, eu posso te explicar. O que acontece foi o seguinte, é engraçado. Você, na realidade, uma das principais... Cara, é curioso isso, umas curiosidades de física que é bacana vocês saberem. Uma das principais causas de erros de cálculo em computadores deve-se ao fato de que raios cósmicos incidem na memória do seu computador.
Então, o que acontece? Raios cósmicos, partículas chegam na atmosfera, enfim, vão atravessando a atmosfera, eventualmente algumas delas batem no seu pente de memória do seu computador, laptop ou raio que parta, e flipam um bit. Por que não? Ela bateu no negócio, deu uma interferência lá e pifou alguma coisa, deu problema. Aí você vai me perguntar, pô, mas não dá para a gente consertar isso? E, de fato, já há muitas décadas é sabido que você pode colocar implementos tecnológicos no seu pente de memória para corrigir erros. E aí entra, cara, eu sou meio nerdão, é aí que entra o que é conhecido em memória de servidor como correção de erro, que são as memórias ECC, que algum colega de vocês que também gosta dessas coisas que nem eu acabou escrevendo no chat já. Então, em servidores, você consegue, você paga por isso, tá? Você consegue memória que consegue corrigir uma certa quantidade de erros nos bits que foram introduzidos por, dentre outras coisas, radiação cósmica que chegou na superfície da Terra. Tá? Uma curiosidade a mais para vocês verem como o mundo funciona, não muito tempo atrás, o Linus Torvalds, que é o pai intelectual do Linux, se vocês lembram, se vocês sabem um pouco de tecnologia da informação, vocês sabem quem é esse cara, se não, deixa quieto. Soltou, ele é um cara muito esquentado, então de vez em quando ele se olha na internet, você acha que ele escreve umas coisas absurdamente bravas, e uma das coisas que ele fez recentemente foi xingar loucamente a Intel, porque há 20 anos atrás, eu não lembro a história exatamente, mas a história é mais ou menos assim, porque há 20 anos atrás a Intel se negou a pagar o extra para que todas as plataformas de computador hoje tivessem correção de erros, e é um absurdo isso, enfim, estou tentando retratar a raiva do sujeito, porque o sujeito é bem esquentado, se você procurar na internet você vai ver. Mas, basicamente, isso é uma das outras coisas que, sim, física de partículas influencia na memória de computadores, e até hoje, eu, por exemplo, estou usando um computador sem correção de erros no pente de memória, por causa dessa questão aí. Se você tiver um servidor, você paga mais para ter essa correção e ter essa estabilidade e essa chance menor de ter erros na sua memória. Certo, falei demais. Mas você tem hoje em dia também correção de erro por software, né? Tem muitos softwares que fazem. Você tem o ECC, que é hardware, né? ECC hardware. A mais em que ele faz a conta, né? Mas também tem por software, né? A maioria dos softwares tem as suas correções de erros internos, né? Claro. Porque pensando aqui, o pessoal está falando que quando você pega essas novas tecnologias de computadores quânticos, uma das áreas muito forte é essa. Como corrigir erros em computadores quânticos, que ainda é um pouquinho aberto. Porque se o código é quântico, como que você consegue fazer a correção? Porque para fazer a correção, você tem que fazer a leitura. Não tenho a menor ideia dessa área. Deve ser bem interessante. Talvez desvirtuei demais aqui. Não, olha, eu acho que assim, é claro que um último comentário a respeito de correção de software. É exatamente por isso que um sujeito que nem o Linus Torvalds estava reclamando. Porque ele tem que escrever as correções no software, percebe? Então ele estava falando, pô, merda aqui, não faz em hardware, que é muito mais rápido, percebe? Então, enfim, você já viu a direção que a coisa vai. Mas... Matheus? Bom, deixa eu só responder a pergunta do Matheus, aí a gente volta para você, Lucas. O Matheus está perguntando se é difícil impedir raios cósmicos. Rapaz, porque, assim, eles têm um componente, ele tem componente que penetra loucamente, tá? Então, assim, você, por exemplo, por que vale a pena você detectar raios cósmicos com o experimento Alice numa caverna a 100 metros de profundidade? Porque uma parte ainda chega lá, você vê, não vou conseguir bloquear tudo, né? E de curiosidade, justamente porque você não consegue bloquear tudo, a atmosfera já ajuda a bloquear uma parte, mas você não bloqueia mais, quer dizer, não adianta você pensar em blindagem. E isso, na verdade, é um problema grave, inclusive, se você quiser ficar na Estação Internacional Espacial lá em cima, porque você lá está sujeito a muito mais radiação cósmica, porque você não tem atmosfera para blindar. E, cara, não dá para você meter uma blindagem simplesmente lá. Você consegue, acho que até devem fazer isso, mas você bloqueia uma parte do negócio. Uma outra parte simplesmente passa. E passa sem dó nem piedade, não tem o que fazer, né? E isso é uma das considerações, se quiser mandar a gente para Marte, coisa assim. Enfim, agora a gente está viajando longe, né? Deixa eu parar por aqui. Ih, Thiago, acho que você está mutado de novo.
Meu Deus do céu, eu muto porque o meu ventilador aqui faz muito barulho. Lucas ainda está com a mão mutada? Com a mão levantada. Ainda fazer mais uma pergunta, não? Sim, ainda relacionada à questão... Eu posso? Posso. Ainda nessa questão de estudo de raios cósmicos, efeito de raios cósmicos em eletrônicos, você acha que é uma área que tem, assim, é promissora, assim, para um estudante de física se dedicar? Ou a gente já tem bastante coisa que sabe e não tem muito mais ao que avançar? Talvez tenha que desenvolver novos memórias, novos... Não sei. Olha, primeira coisa que eu devo dizer é eu não sei a resposta com 100% de confiança, tá? Porque eu não sou da área de eletrônicos e eu também não sou da área de raios cósmicos. O meu chute aqui é que, se você quer pensar na ciência de raios cósmicos, a gente já entende bem os raios cósmicos que afetam os eletrônicos. Por quê? Porque esses são os raios cósmicos mais comuns, tá? Que são os raios cósmicos de energia mais baixa, que chegam na atmosfera com uma certa frequência, e eles também têm uma chance de dar algum problema na sua memória, coisa assim. Esses caras já são entendidos, a gente já... Porque eles são abundantes, então a gente já mediu muito eles, a gente sabe como corrigir os erros que eles causam e tudo mais. Tá? Então, não sei, de novo, eu não sou da área, mas assim, eu tendo a dizer que a gente entende isso já muito bem. O que a gente não entende são raios cósmicos de altíssimas energias. Aí sim você pode falar de ciência com eles. Você monta detectores extensos na atmosfera, na superfície da Terra, para você conseguir reconstruir um chuveiro atmosférico, que é uma coisa que vai lá e vai distribuindo um monte de partículas ao longo da atmosfera, para entender desgraçado de um próton ou alguma coisa que bateu lá no topo da atmosfera. Isso é uma coisa que ainda tem coisa para ser entendida. Mas eu acho que os raios cósmicos médios, o cidadão médio de um raio cósmico já é bem entendido, do ponto de vista científico. Aplicação, talvez outros 500, quer dizer, talvez existam alguns campos onde você quer entender isso um pouco melhor, mas a minha tendência também é achar que isso é algo que a gente entende bem. Tá? Não sei, aí você tem que falar com alguém mais eletrônica mesmo, eu não vou saber muito bem. Entendi. Um outro fenômeno que acontece é o seguinte: raios cósmicos estão ligados à incidência de descargas elétricas atmosféricas. Você já ouviu falar algo sobre isso? Agora, essa sim eu pergunto. Aí é uma pesquisa promissora, porque realmente, aparentemente, é algo ainda nebuloso, não se sabe muito sobre. Alguns artigos fazem link, mas assim, algo realmente que precisa ser entendido por que isso acontece, sabe? O raio cósmico vem, bate lá na nuvem carregada e acontece a descarga elétrica. Olha, raios cósmicos causam ionização, quer dizer, eles modificam as propriedades elétricas de qualquer coisa que eles atravessam, tá? Então, eu acho que assim, o que você está falando passa por você também entender meteorologia, né? Quer dizer, o efeito que isso vai ter para previsões meteorológicas, como que isso funciona. Para ser bem sincero, eu não faço ideia se isso é bem compreendido ou não. Isso é uma área de pesquisa, assim, totalmente alienígena para mim. Eu realmente não entendo disso. Aí você tem que falar com alguém que trabalha com isso. Essa é a minha resposta honesta, digamos. Entendi. Mas nesses experimentos que você comentou, assim, eles conseguem, os raios cósmicos que a gente recebe, eles conseguem fazer uma simulação do que a gente recebe de raios cósmicos? Consegue. É que, veja, a gente simula o que acontece quando um raio cósmico chega na atmosfera, e isso a gente já tem ferramentas para simular isso faz tempo já. E os raios cósmicos que chegam, têm várias energias. E aí, o que você está dizendo é o que isso pode ter de efeito para a atmosfera, né? E aí você tem que entender quais raios cósmicos chegam com quais energias e entender que efeito que isso pode ter na atmosfera. Eu sinceramente não sei se isso pode ou não ser importante. Eu tenho uma tendência a achar que a energia do raio cósmico não é muito grande em comparação com as energias envolvidas em escala climática, tá? Então, eu não acho que vai ser super relevante, mas pode ser um catalista de descarga elétrica, sim. Então, assim, aí essa é a parte que eu não saberia dizer. Tá. Entendi, ok, obrigado. Minhas perguntas eram até aí.
Bom, alguém mais tem uma pergunta? De qualquer forma, eu vou deixar aqui um link para vocês da SBF, quando vocês pensam na pergunta, porque o CERN, ele tem em parceria com a SBF essa escola para professores de ensino médio, que eu acho que talvez o pessoal que está, né, focado na parte de licenciatura pode ser muito interessante. Não sei se vocês sabem, mas no currículo nosso do ensino médio deveria se ensinar partículas elementares. Então, quarks estão lá, muons estão lá no nosso ensino médio. Então, nem todas as escolas fazem isso, mas no Programa Nacional está. Então, deixei um link, a última que teve, né? Está no currículo do ensino médio. São partículas elementares, né? E a SB Física tem essa parceria com o CERN, então eu deixo aqui para que vocês fiquem antenados, né? Procurem sempre esses links, que acho que são coisas interessantes de dar uma olhada para talvez ter uma interação. Para fechar, vai Lucas Moreno Alvarenga. Vamos para fechar aqui que a gente libera o Davi. Boa noite. Minha pergunta é a seguinte. Nas colisões, eu percebi que são sempre materiais iguais, tipo chumbo, enfim. Tem como fazer com materiais diferentes também? Tem e é bacana. Veja, quando você faz com materiais diferentes, a gente estuda isso sim, você pode colidir, por exemplo, um próton com um núcleo de chumbo, e aí o que acontece é que você tem o núcleozão de chumbo, e o próton passa como se fosse uma bala e atravessa o chumbo, tá? O que muda? Cara, mudam várias coisas. E uma das coisas que muda é que a produção de partículas acaba sendo enviesada para um lado ou para o outro lado. Por quê? Porque quando você está com um sistema simétrico, o centro de massa do sistema bate para o laboratório. Então, maravilha, porque o seu detector, você construiu ele bem no meio das coisas, você está no você está no referencial de repouso do sistema, os dois bichinhos vão lá, bate igual. Maravilha. Quando vem um sistema assimétrico, aí o centro de massa não está em repouso mais. Tá? E é isso que acontece, porque na verdade eu não consigo fazer com que esses dois sujeitos que colidam tenham o mesmo momento linear, porque isso depende do feixe do LHC, e aí quanto que o momento tem, quanto que ele tem de momento, depende da razão carga-massa do que você está acelerando, essencialmente. Tá? Então, você colide sim sistemas diferentes, só que aí os detalhes mudam um pouco. Mas isso é uma coisa interessante para a gente quando a gente quer estudar o plasma, porque você pode se perguntar o que acontece no sistema onde você pegou uma bala um próton e acertou o chumbo. Você tem um plasma pequeno formado, você tem esse negócio se comportando de uma forma normal, como se fosse próton com próton, ou tem plasma? E uma das grandes descobertas que nós fizemos logo no começo, inclusive nesse sistema, foi que aparecem alguns traços de plasma já. Tá? Então, sistemas assimétricos são sistemas que a gente investiga também. Tem várias razões pelas quais eles são interessantes. Uma delas é porque isso pode ser um sistema intermediário entre você ter próton batendo com próton e um núcleo de chumbo batendo contra o núcleo de chumbo. Tá? Ah, que massa. Valeu, professor. A Aniele tinha levantado a mão, mas eu acho que ela baixou. Já foi resolvida, Aniele? Sim? Bom, não respondeu? Abaixei sim, então tá bom. Ok. Bom, a gente... Lucas Moreno, isso tem mais uma pergunta, é isso, Lucas? Ah, não, professor, esqueci de abaixar a mão. Ah, tá certo. Tá bem. Ok. Acho que a gente já vai chegando aqui ao final. Te agradece, por favor, o professor Davi Nelato. Obrigado pela excelente palestra, é sempre muito interessante. Obrigado pelo convite. Ver esses experimentos super grandes, né, como que funciona e tudo mais, acho que isso é bem legal para a gente poder estar um pouquinho mais perto, né? Ainda estamos bem distantes, mas estar um pouquinho mais perto do experimento, tá bom? Muito obrigado. Ok, bom, então nós faremos como da outra vez, né? Então eu vou depois enviar a vocês um questionário, e se todos concordarem, nós disponibilizaremos no YouTube a palestra de hoje para todos. Tá? E aí, só deixando aqui o aviso, José Evangelista deixou aqui um link
no chat, eu vou deixar lá também no nossa página, sobre uma visita virtual que teve no Atlas do LHC. Então, quem tiver mais interesse, certamente podem dar uma olhada lá, tá bem? Aliás, eu fiz uma visita virtual para o Alice recentemente, para um pessoal de um evento da USP. Só que acho que, infelizmente, eles não gravaram. Senão eu podia compartilhar também. Mas será que não foram transmitidos ao vivo pelo YouTube? Eu acho que não. Não? Não? Também foi bola fora. Podia, eu não falei nada demais, eu espero, então. Então tá bom. Bom, se você souber de alguma visita virtual da Alice, nos avise. Que acho que Pode deixar. todos adorariam. Até mais, então, gente. Boa noite para todos, para todas. Até mais. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.